abraço para você, torcedor brasileiro. A partir de agora, todas as emoções de Red Bull Bragantino diante do time do Palmeiras. Você vai se ligar no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. É jogão de bola. O Verdão, mesmo com um time bem diferente, vem para Bragança tentar beliscar o resultado positivo para deixá-lo 4 pontos atrás do Botafogo. Nesse momento, o Grêmio é o vice-líder do campeonato com 44 pontos, um jogo a mais que o Palmeiras, que tem em terceira posição com 44. Flamengo em quarto com 43. Olha o Campeonato Brasileiro pegando fogo. Restando ainda 14, 13 rodadas depois dessa para terminar a competição. E o futebol da Bandeirantes, a bola vai rolar já já. Vou conversar muito com o Pretzel hoje sobre as escolhas do Abel Ferreira, hein? Duvidoso, hein? Vou dizer um negócio pra você, hein? A bola vai rolar já já. Bragantino e Palmeiras, primeiro destaque no campo de jogo. O Bragantino, anfitrião do jogo, como é que vem? Um abraço pra você, boa noite, Gustavo Soler, que tá comigo em todas, hein, Solerzinho? Sempre muito bem acompanhado. Boa noite para você, meu caro Ulisses Costa, e para todo mundo que nos acompanha no potente microfone da Rádio Bandeirantes. Cai o mundo, caiu um dilúvio em Bragança Paulista e esse time do Bragantino me vem da expectativa de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, precisando vencer o Verdão. O time de Bragança Paulista que não sofre gols há 4 jogos consecutivos. Venceu Cuiabá, Grêmio e América Mineiro por 2-0 e também nesse meio do caminho teve empate por 0-0 com o Cruzeiro. É o time do Pedro Caixinha sonhando em subir na tabela. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Bragantino e Palmeiras e o Verdão. Como é que vem pro jogo, Gustavo Soler, diz aí? Como você bem destacou, né, Ulisses? Um time muito diferente, nenhum titular à disposição do técnico Abel Ferreira. O Abel, ele ganhou mais um dia de treino neste domingo, já que os jogadores ficaram em São Paulo fazendo uma atividade, enquanto os reservas e os meninos da equipe sub-20 vieram para Bragança Paulista. Mas mesmo com o reservaço em campo, o Alviverde vai em busca da vitória para tentar diminuir para 4 pontos a diferença para o líder Botafogo. É o futebol da Bandeirantes que traz a emoção do jogo para você. De Bragantino e Palmeiras, Palmeiras e Bragantino no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Ao meu lado, Pretzelzinho sempre do meu lado, para analisar, para dar opinião. Pô, o que o Abel não põe o time titular para jogar, Tchê? Boa noite. Boa noite, fosse cirúrgico agora, para. Prazer em te ver. Foi ótima transmissão na Argentina, mais uma vez. A tua participação foi fundamental para que ela fosse boa. Não, se a gente colocasse assim... Isso está se tornando uma rotina já, Foram né? 5 participantes. Se a gente colocasse de 1 a 5, talvez, não sei. Eu acho que eu tô no top 2 ali, né? Não tem problema nenhum, né? Mas eu te amo, meu caro Ulisses Costa. Um abraço ao Gustavo Soler. Cara, eu acabei de escrever no Twitter, ô Soler. Queria te ouvir também. Eu queria ouvir o Soler também, que faz o dia a dia. A escalação do Palmeiras hoje, ela é totalmente reserva e com o banco reserva do reserva. Então assim, ó, não tem nenhum titular. O jogo é na quinta-feira, aqui em São Paulo. Quinta-feira, aqui em São Paulo. Tudo bem, é uma semifinal de Libertadores, ok. Mas o Palmeiras tem condição de ganhar de 1-0, ok. E aí o Abel Ferreira, se o Palmeiras ganha do Bragantino hoje, o Palmeiras entra em campo hoje, Botafogo só joga amanhã. Podendo colocar uma pressão no Botafogo, baixando para 4 pontos a diferença. Atenção, senhores, para lutar pelo título brasileiro, times de futebol, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Grêmio, o Inter, o Santos, o Vasco, o Flamengo, todos foram criados e fundados para quê? Só para disputar ou para disputar títulos? Títulos. E aí vem uma escalação dessas, com todo respeito, cara. Ah, mas a gente não tem jogador. Como não tem jogador? Treinador vitorioso, um cara que já achou grandes variações, vai temer agora um jogo de fim de semana com outro jogo na quinta, podendo baixar a diferença com o Botafogo para 4 pontos hoje, sinceramente. Final de temporada, hoje é dia 1º de outubro, cara. 1º de outubro. Então poupando o jogador ainda. Ah, dá licença, me desculpa, Ulisses. Tudo bem que a comissão técnica pode entender mais de futebol que a gente, tem a preparação física, né, tudo. Pergunta pros jogadores se eles não gostariam de jogar hoje. Se o Gustavo Gomes não gostaria de jogar. O próprio Veiga, que eu concordo contigo, voltou da seleção mal. Bota pra jogar hoje.
ou já acham que vão perder pro Bragantino? Então me desculpe, cara, esse meu primeiro destaque é longo, mas eu não consigo entender. Times de futebol ainda desse tamanho foram criados para disputar títulos e o Palmeiras, ganhando do Bragantino, entra na condição de candidato ao título. Não entendi a escalação, até agora não estou entendendo. Um abraço, Ulisses. Legal, então, Pretzel tá em análise contundente de Alexandre Pretzel para Palmeiras e Bragantino, Bragantino e Palmeiras. Para você, torcedor brasileiro, o microfone da Bandeirantes em campo. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola vai rolar, Palmeiras e Bragantino. Mais uma do Verdão aí, Solera. Vamos lá, Ulisses, aí, até tentando explicar nessa escalação do time do Palmeiras, porque provavelmente será isso que o técnico Abel Ferreira vai falar na entrevista coletiva sobre a escolha desse time hoje titular contra o Bragantino. Esse time que vai a campo, teoricamente, ele fez 2 treinos antes da partida. O time titular não treinou para este jogo, já que os jogadores na sexta-feira fizeram ali um treino de recondicionamento físico e só ontem foram para o gramado da Academia de Futebol. Essa provavelmente será a justificativa do técnico Abel Ferreira. Além disso, alguns jogadores titulares do Palmeiras estavam se queixando de questões físicas, entre eles o Zé Rafael, que no microfone da Rádio Bandeirantes falou que estava jogando com um pequeno problema ali no joelho, né, que o já tirou de alguns jogos da temporada. Então o Abel deve estar olhando muito para essa situação. Os titulares não treinaram, quinta tem o jogo, então o Abel hoje não quis arriscar ninguém. Eu vou dizer, mesmo o time reserva do Palmeiras vai dar gosto, hein? Esse Luiz Guilherme, o Luiz Guilherme é bom jogador, viu? Ele entrou contra o Boca, não entrou? Entrou e pôs tarde. Fogo lá, viu, velho? Entrou voando. Vou gostar de ver esse time do Palmeiras. Mas o Bragantino tá quietinho a semana toda e é um time que tá em alta. É um time que tá no G4 hoje. É um jogo perigoso pro Palmeiras? Claro que é, mas o Palmeiras é candidato a título, cara. Ah, mas o time não treinou, dá licença. Quantas vezes voltam de viagem, faz um regenerativo, se reapresenta, por exemplo, se apresentaram ontem, faz lá um trabalho de posicionamento e bota os caras pra jogar. Tá? Mas, por exemplo, se 2 estão sentindo dores, tira 2. Agora, tirar os 11. Num jogo que você pode ficar 4 pontos atrás do Botafogo, já teve 13 atrás, pode ficar 4. Eu não consigo entender, cara. Não consigo por que os times que jogam Copas abrem mão totalmente do Campeonato Brasileiro. Não consigo entender. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tem Palmeiras, tem Bragantino, tem Palmeiras para você, torcedor do Brasil. Mais uma do Bragantino aí, Solera. Vamos lá, Ulisses, porque hoje o Bragantino terá em campo Matheus Fernandes, jogador que pertence ainda ao time do Palmeiras, mas que no final do ano oficialmente será jogador único e exclusivamente do Massa Bruto. O Bragantino vai pagar cerca de 1,5 milhão de euros pelo camisa 35. Matheus Fernandes, que conseguiu até ter uma passagem pelo Barcelona, não jogou por lá, mas arrancou do clube catalão mais de 40 milhões de reais num processo pela rescisão de forma unilateral do seu contrato. Quanto? 40 milhões de reais. Ele tinha contrato com o Barcelona mandou ele embora, ele entrou na justiça e ganhou. Então o homem tá tranquilão na questão financeira, né? Quanto? 40 milhões. Futebol da Bandeirantes pra você. Ei, Pretzel, nós não damos uma sorte dessa, hein, velho? Pois é, cara, mas assim, ó, você tem também ter responsabilidade nas gestões, né? Não é possível você mudar de patrocinador numa canetada e não achar que isso vai ter consequência no futuro. Quanto tempo levou essa ação aí dos 40, 50 milhões, né? 10 anos, 12 anos, desde a época do Luiz Gonzaga Beluso, né? Então é um negócio realmente impressionante o que acontece em gestões anteriores. Mas o que o Palmeiras está fazendo de Paulo Nobre para cá é bem interessante. Um dando seguimento a outro na questão de responsabilidade fiscal e financeira, né? Mas para o ano que vem, a própria Leila deu entrevista à Rádio Band News aqui durante a semana, né, que promete pelo menos 2 reforços, no mínimo, para a próxima temporada. Agora, mas tem que ser reforço de seleção brasileira, seleção internacional. Cara, né? Que chega para jogar. Também não adianta trazer elenco, porque o Palmeiras tem um time tão fechado, tão afirmado, que é difícil jogar no Palmeiras hoje. É difícil. O jogador médio que for contratado pelo Palmeiras, ele sabe que ele vai ter pouco espaço.
Porque o Abel tem um time vitorioso na mão, são 11 titulares praticamente definidos. Vamos supor, se o Dudu não tivesse machucado, certo? O Mike estaria no banco, lutaria com o Marcos Rocha por uma vaga. Os outros 9 jogadores de linha seriam titulares. Olha o Luan. O Luan teve proposta para sair, não saiu, mas é reserva. Só foi titular porque o Murilo se machucou. Mas o Murilo voltou à condição normal, o Murilo é titular ao lado do Gomes. Então o Abel é muito conservador. Para quem chegar como reforço, tem que chegar para jogar. Caras de alto nível, porque senão vão ser apenas jogadores de elenco. Olha aqui, eu vou falar um negócio, muita gente vai ficar brava e muita gente vai concordar comigo, eu acho. Aqui quem tá falando é o Ulisses Costa. A Leila Pereira, para mim, é a maior dirigente atualmente do futebol brasileiro. É assim que eu a vejo. É a maior dirigente do futebol brasileiro. Assim que eu vejo a Leila Pereira. Eu sei que o torcedor quer reforço, eu sei que o torcedor quer o time forte, mas não tenha dúvida que ela também quer. O que acontece no Palmeiras é que empresário não manda no Palmeiras. Preste atenção no que eu estou dizendo. Empresário, jogador de futebol não manda no Palmeiras. No Palmeiras não tem conversa com o empresário. É preto no branco. E isso vai mudando a cara do futebol brasileiro. É difícil às vezes trazer um jogador? É difícil trazer. Porque o empresário, muitas vezes, até às vezes tem empresário aí que ganha mais que o jogador. E não vamos ficar tapando o sol com a peneira. Então, pra mim, Ulisses Costa, a Leila Pereira é a maior dirigente do futebol brasileiro. Atualmente é a maior dirigente do futebol brasileiro. Palmeiras e Bragantino vão jogar. A bola vai rolar já já pra você, torcedor brasileiro. Mayra Jaimo vem com informações do jornalismo Bandeirantes. Boa noite, Mayra. Oi, Ulisses. Boa noite para você e para todos. Olha, hoje é o primeiro dia do programa Ruas Abertas na Liberdade. Então, 4 vias do bairro estão fechadas para carros e abertas só para pedestres e ciclistas. E essa ação vai se repetir a partir de agora todos os domingos e feriados, como acontece na Avenida Paulista, sempre das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite, para incentivar o comércio local e valorizar a região. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado, Mayra. A bola vai rolar já já para você. Tem Bragantino, tem Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. QG Bandeirantes de Esportes, está chegando ele. Alô, alô, Enzo Ortega. Boa noite, Enzo. Fala, Ulisses, uma boa noite para você, para todos os ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Tivemos encerrado alguns jogos agora, 2 clássicos. Um clássico paranaense, o Curitiba venceu o Atlético por 2-0 com gols de Vitor Luiz e Slimani, e o Cruzeiro empatou com o América Mineiro por 1-1. Também tivemos goleada lá na Vila Belmiro. O Santos ganhou do Vasco por 4-1. Pelo Brasileirão Série B, o Vila Nova não conseguiu ganhar da Chapecoense, um empate sem gols. Também está rolando agora, aos 21 minutos do primeiro tempo, Ceará e Atlético Goianiense lá na Arena Castelão. Falando um pouco de futebol internacional, viu, Ulisses? Incomodado por ser reserva no Real Madrid, o Modric está no radar do Inter Miami. De acordo com a imprensa espanhola, um possível encontro com David Beckham lá na Croácia abre um caminho para uma eventual transferência para o time de Messi, Ulisses. Olha só que notícia boa, um repeteco nela, por favor, Enzo. Incomodado por ser reserva no Real Madrid, o Modric ele está entrando no radar do Inter Miami. A imprensa espanhola está divulgando que um possível encontro com David Beckham lá na Croácia abre um possível caminho para uma transferência para o time do craque argentino Lionel Messi. É o futebol da Bandeirantes. Também o Modric está com quantos anos aí? 37. Que é o quê? Você é titular do Real Madrid? Ah, mas ainda joga muita bola. Joga 38. Já 38, ok. Mas 38. Joga muita bola, Modric. Bom, no Inter Miami ele joga com uma perna. Ah, não. Aí tudo bem. Mas perderam o título, né? O Inter Miami. Sim. O Pretzel dele se machucou, que é o Messi. Ficou no banco de reservas, eles perderam o título, né? A tua ironia é boa, mas no fundo... No fundo é isso. Foi uma né? boa comparação. Daqui a pouquinho, Thaís Freitas tá ligada na gente. Fica ligado que a batata assa. A responsa é grande, então. Faz o negócio certinho. Subiu o nível, subiu o sarrafo. Faz, eu vou até me arrumar aqui na cadeira melhor, tal.
que hoje a mulher tá mandando e desmandando no bagulho, hein? A bola vai rolar já pra você, torcedor brasileiro. Tem Bragantino, tem Palmeiras, o futebol da Bandeirantes volta em instantes pra você. Daqui a pouquinho escalando os seus times. Eu quero você comigo, vem comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É isso aí, o João Ramos tá ligado, Marco Antônio Alencar também curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Alô, Marcelo Santos ligado no futebol da Bandeirantes, paquerando a Valéria. Alô, Paulo César, no nosso chat de transmissão, os caras ficam aí paquerando as meninas. O futebol da Bandeirantes vem já pra escalar Palmeiras e Bragantino. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Muita gente quer saber como é o trabalho de um narrador. A gente grita, a gente se emociona, a gente olha a história acontecer em um único passe, em um único lance, em um único gol. A gente olha a história acontecer numa fração de segundos. Mas o que um narrador e você tem em comum? A gente palpita, a gente vive o momento. Na Estrela Bet, você tem os dois. Jogou, brilhou. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você.
Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Ulisses Costa. Futebol é com a Bandeirantes, escalando os times, começando pelo Bragantino, manda pro ar, Solera. Time de Bragança Paulista definido, escalado por Pedro Caixinha, com Cleiton 13, Aderlan 2, Léo Help 3, o capitão Léo Ortiz e 29, Juninho Capixaba, meio de campo de 25, Matheus Fernandes, 5, Jadson e 8, Evangelista, no ataque 11, Elinho, 28, Vitinho e 19, Eduardo Sacha. O banco! 40, Lucão, 7, Eric Ramírez, 17, Bruninho, 18, Borbas, 22, Gustavinho, 23, Raul, 25, Matheus Gonçalves, 27, Sorriso, 30, Luan Patrick, 33, Nátio, 34, Andrés Hurtado e 36, Luan Cândido. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro que escala o Palmeiras. Alô, torcida do Verdão! Ouça o Verdão aí na voz do Solera. E vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Manda pro ar, Solera! Hoje o reservaço do time do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira vem a campo com 42, Marcelo Lomba, 32, Garcia, 13, o capitão Luan, 34, Naves, meia dúzia, Vanderlan, meio de campo de 35, Fabinho, 27, Richard Rios, 31, Luiz Guilherme, 40, John no ataque, 19, Breno Lopes e 9, Hendrick. O banco! 24, Mateusão, 51, Kaique, 18, Flaco Lopes, 30, Jailson, 33, Michel, 36, Ian, 37, Kevin, 45, Léo, 47, Cauã Santos e 57, Ednei. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Quem apita o jogo? Árbitro da partida, Wagner do Nascimento Magalhães, de 44 anos, da FIFA. O assistente número 1 é Bruno Rafael Pires, o número 2, Luiz Cláudio Regazzoni, o quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos, e no VAR, Daiane Muniz, do estado de São Paulo e do quadro da FIFA. Apita o árbitro, toca na bola no time do Palmeiras, com o Hendrick, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Tenta ser o segundo time do Palmeiras. Tenta sair do jogo do time do Palmeiras do campo de defesa, vem para rasgar aqui atrás do campo de retaguarda, Luan, bola volta curtindo a intermediária, lançamento para Evangelista na entrada da área, bateu pro gol, passa a direita do gol, vai embora, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater, vem Rios, ele domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo setor de direito no campo de ataque, liga a jogada para Hendrick, em velocidade, tenta chegar na marcação, e Chica, a perna vem para tirar Léo Ortiz, ele põe para fora para o time de Bragança, lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de direito no campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras, bater, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e tenta descer o time do Palmeiras, vem pra direita no campo de ataque, tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater na direita em cima de Luiz Guilherme foi derrubado, falta pro time do Verde bater pela direita, bico da grande área pelo campo de ataque. Ele é liso, ele é muito veloz, o camisa 31 do time do Palmeiras, só 17 anos de idade, e hoje será o responsável pelas bolas paradas, falta em cima dele, ele já levanta a mão, sinaliza que ele vai bater, os zagueiros Luan e Naves já dentro da área do goleiro Cleiton, é o Palmeiras em busca do primeiro no Nabi Abichedi.
E vem Verdão, é falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de direito do campo de ataque. O próprio Luiz Guilherme vem para a cobrança. É falta para o time do Palmeiras bater. Hendrick vai para dentro da grande área. Também na grande área tem o Fabinho, tem Hendrick, tem o Naves na grande área. O zagueiro do Palmeiras e Luan. Quem sabe o Luan faz o gol de cabeça, o primeiro do jogo. 2 minutos de bola rolando. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque vem Luiz Guilherme. Partiu para a bola, levantou na boca do gol. Dá o tapa na bola. O goleiro aperta o time do Palmeiras, tenta tirar, afasta de qualquer maneira. Cleiton Mal, ela volta com o time do Bragantino que tenta descer do campo de ataque, vem pra finta, vem pro Black Rios, ganha a jogada, já domina pro time do Palmeiras, tentou descer, vem pra afastar, por baixo vem pra rasgar, tira o perigo de qualquer maneira dali o jogador Matheus Fernandes, é lateral pro time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral pro time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, se posiciona pra ser jogando o time do verde, placar do jogo, comecinho de jogo, 2 minutos de bola rolando 0-0, você vem comigo, torcedor do microfone Bandeirantes, Éder, Renato Moraes ligado, Bruno Barbosa curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Paulo César, alô José Alves, obrigado Cris, tá ligada Cristal, curtindo o sonsaço, Bandeirantes e torcendo pro time do verde, se posiciona lateral pro time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pra bater lateral o time do verde, você ligado no microfone Bandeirantes na esquerda, vem pra bola Vanderlan, ele bate o lateral pra dentro da grande área, vem pra subir o zagueiro, corta, tira, a bola volta com o time do Palmeiras, tenta Rios, o domínio, Cuxira ganha, perde na sequência, a bola volta na direita, o árbitro para, tá marcando a falta do Rios, campo de defesa pro time do Bragantino bater. Tentou fazer a jogada ofensiva, camisa 27 do time do Palmeiras foi desarmado e na sequência acabou derrubando o atacante Eduardo Sacha, que voltava para ajudar a zaga do Massa Bruta. Segue 0-0 por aqui. É o futebol da Bandeirantes para Maria Vilma Casanho Rosseto ligada na Bandeirantes, José Cláudio Horácio, obrigado, alô Jeff Souza, alô Mauriz e Silva, curtindo o sonsaço Bandeirantes, o Paulo César, obrigado torcedor pelo carinho da audiência, a bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário, vai para finta, tenta o toque de bola para ser jogando o time do Bragantino, tem lateral para o Bragantino, batendo pelo direito do campo de defesa, manual para o time de Bragança Paulista cobrar, mas diz aí, no clássico da semana, quem leva o time da casa ou o visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou, a bola volta com o time do Palmeiras, tenta descer, nossa, reversão, ao jeito que o Aderlan bateu o lateral, reversão para o time do Palmeiras, bateu pela esquerda, lateral, Cabrado vem para o toque de bola, Hendrick, ele ganha no corpo do primeiro, tentou a finta em cima da marcação, vem o zagueiro, vem para cortar, vem para tirar o perigo, chega bem para pôr para fora em lateral para o time do Palmeiras, bateu pelo setor de esquerda, campo de ataque, é lateral para o time do Palmeiras, bateu pela esquerda, Aderlan vem para a cobrança de lateral, solta Vanderlan, ele prende, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, tenta chegar na bola de John, a proteção do zagueiro para ser para o jogo para o time de Bragança, rasga a jogada, a bola volta com o time do Palmeiras, Rios toca na bola, mas põe para fora, em lateral para o Bragantino, bateu pela direita do campo de defesa, lateral para o Bragantino cobrar, Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectado com o futuro, 4 minutos e 30 de bola, rolando 4:40, vamos chegando, vem para o toque de bola, o time do Palmeiras vem com o Rios, mata no queixo, perde a bola na sequência, a bola volta com o time de Bragança Paulista que desce na intermediária, vem para o toque de bola, Sacha, ele recolhe a jogada pelo setor de esquerda, abriu jogada para Evangelista, tentou o toque de bola curto pelo comando de ataque, abriu para frente, mas está impedido. Evangelista estava muito à frente, tentou chegar, Luana, proteção, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater, tiro de meta para o Verde cobrar. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados, 5 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Em Bragança Paulista continua, Bragantino 0, Palmeiras também 0, alô Enzo Ortega. Chegando aos 35 minutos do primeiro tempo, Ceará e Atlético Goianiense seguem empatando sem gols na Arena Castelão pelo Brasileirão Série B, Ulisses. Bandeirantes. E vem pro jogo, tenta Matheus Fernandes, a finta soltou para dentro da grande área, vem para roubar para o time do Palmeiras para ser jogando, já domina do campo de defesa, levantamento, vem à frente do comando de ataque, Hendrick tenta chegar na bola, ele vem para dividida, ganha a jogada, Hendrick para o time do Palmeiras, ele já prende, balança em frente ao seu marcador, tentou descer, soltou jogada para o comando de ataque, enfiou à frente para ninguém, tentava buscar a jogada lá do outro lado com Luiz Guilherme, a bola volta pelo setor de esquerda, campo de defesa com o time do Bragantino, tenta ser jogando, domina pelo comando de ataque, vem com toque de bola de Juninho Capixaba prende o lance pelo setor de esquerda, liga a jogada para o comando de ataque, afasta o time do Palmeiras, vem para tirar, a bola sai em lateral para o Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque, Evangelista toca por último na bola, lateral para o time do Palmeiras cobrar, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, sabe por quê? Porque ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o país. Braspress, a sua
transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress, braspress.com. A para a falta do campo de ataque, a falta pelo setor de esquerda, tenta descer novamente o time do Bragantino. Abertura do campo da retaguarda, perto o time de Bragança Paulista, vem pelo setor intermediário. Já domina do campo da retaguarda, vem para o toque de bola com o time do setor de meio de campo. A bola vai embora, tenta descer o time do Bragantino, não consegue, ela sai. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Você ligado, Alice Salles curtindo o Sonsaço, Bandeirantes torcendo para o Verdão. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E aí, Pretzel, jogado 7 minutos de bola rolando do primeiro tempo, continua 0 Bragantino, 0 Palmeiras. Parece que os caras correm uma maratona, ou até menos, uma coisa de 200 metros pela velocidade. Intenso o jogo. Uma correria de um lado e de outro e com muita marcação dos dois lados. Um bom início da molecada do Palmeiras. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Vem pra finta, prende a jogada. Já domina do campo de defesa o time do Palmeiras para ser jogando. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, Juninho Erosso. Tá ligado em Guarujá, ligado no microfone Bandeirantes. Vem pro toque de bola, Bragantino vem pra rasgar. Dá um bico na bola, tira o time do Palmeiras. Bola vai embora para a liga de lado em lateral para a equipe do Bragantino bater. Ligado no futebol Bandeirantes, Nilson Peloso curtindo o Sonsaço Bandeirantes em Veracruz. Grande Nilson, forte abraço pra você. Aqui tá parado o jogo, tá marcado lateral do comando de ataque, tentando descer o time do Bragantino. Aperta na marcação, Rios ouviu o toque de mão, o árbitro tá parando o jogo, Vitinho meteu a mão na bola. É falta, campo de defesa para o time do Palmeiras bater. Falta a favor do time do Palmeiras. Essa foi tranquila para o Wagner Nascimento Magalhães, porque o Vitinho parecia um jogador de vôlei. Enfiou o bração na bola, falta a favor do Verde, que tenta sair jogando. A bola volta, tenta o toque de bola novamente. O time do Palmeiras com o Fabinho não ganha a jogada. Ele sobe de cabeça, ganhou o lance para Rios. Rios vem para a finta, tentou driblar, escapar da marcação. Não conseguiu. Fabinho fora driblado pelo meio de campo. Matheus Fernandes domina para o time do Bragantino. Abrindo a esquerda para Vitinho. Vitinho domina, tenta a finta em cima da marcação. Vem para tirar do time do Palmeiras. Afasta o Verde para ser jogando no campo de defesa depois do toque de bola Coutinho. Estica a perna, Luiz. Vem Luiz Guilherme, põe para fora. É lateral para o time do Bragantino. Bateu pelo setor de esquerda. Campo de ataque, vem para o toque de bola. Levantamento à frente do meio do time de Bragança Paulista. Você ligado no futebol Bandeirantes. A Bandeirantes com você, recolheu, prendeu pelo comando de ataque, tenta a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta novamente, vem pro toque, tenta cruzamento na grande área, olha o Bragantino chegando, bola deu na trave do Sacha, o Sacha dá um voleio na bola, ela dá na trave, não entra, vem pra rechaçar, vem pra tirar de qualquer maneira o time do Palmeiras do bico da chuteira, o Neves cortou aí, e o time do Bragantino consegue aproveitar a falha defensiva do Palmeiras, o Sacha aparece entre o Naves e também o Vanderlan, tenta de voleio, a bola pega na trave, na sequência o zagueiro do Palmeiras afasta, mas o Massa Bruta segue na pressão por aqui, Ulisses. E aí, Pretzel? Sacha achou o time certo para jogar. Ele apareceu no Inter bem, depois rodou, foi pro Goiás, voltou pro Inter, aí foi pro Galo, jogou no Santos muito bem com o Sampaoli também, mas ele achou um time certo, um time rápido e que joga em função do centroavante. Ele é goleador, quase o primeiro do Bragantino. Tá parado o jogo, é bola do campo de ataque, recolhe o time do Bragantino pelo setor de esquerda do campo de ataque, domina o Juninho Capixaba, tentou o toque de bola, cruzamento, vem pra área, afasta a zaga do time do Palmeiras, em velocidade muita, olha quem domina, ele é bom de bola, recolheu, deu tapa na bola, escapa o Luiz Guilherme, aperta o time do Bragantino, tenta descer pelo setor de esquerda, a bola fechou, tá frente para Vitinho, Vitinho domina, enfia a jogada, a zaga do Palmeiras aberta, vem cruzamento na grande área para ninguém, muito forte o cruzamento, bola vai embora para a linha de lá, tem lateral, campo de defesa da esquerda para o time do Palmeiras bater, lateral para o time do Palmeiras bater, Bruno Barbosa, Maurício e Pati ligados do microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, Maria Lúcia tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência, a bola volta do campo de defesa e tá sentindo aí o Lomba, hein? Tirou até a luva da mão esquerda o goleiro Marcelo Lomba naquele lance envolvendo o Eduardo Sacha. Ele acabou batendo o cotovelo na trave na finalização do camisa de número 19 do time do Bragantino. Agora já recebe o atendimento médico dentro de campo. Marcelo Lomba, né? Ulisses, 36 anos de idade, 16ª partida dele com a camisa do Palmeiras. Ele que tem contrato até o final desse ano. Mas a direção do Palmeiras está satisfeita com ele, a comissão técnica está satisfeita com ele e o próprio Marcelo Lomba satisfeito em ser um jogador que não vai jogar todas as partidas, mas que tem a confiança do elenco e da comissão técnica. Então ele vai renovar o seu contrato ao término da temporada de 2023. Por sinal, o Palmeiras tem 3 jogadores em final de contrato: Marcelo Lomba, o Marcos Rocha, que também vai renovar o seu contrato, e o Jailson, que já foi informado que não vai seguir em 2024 no Palmeiras. Olha, sobre a minha observação, Soler e Ulisses, da minha crítica à escalação do Palmeiras,
Aqui no Twitter a repercussão é grande, mas eu diria que a maioria é contrária à minha opinião. A maioria concorda com o que o Abel Ferreira fez, escalando o time reserva do Palmeiras hoje, mesmo ainda brigando pelo título brasileiro. A bola volta, o toque de bola, recolhe o time do Palmeiras, tenta o ser, jogando o levantamento, foi feito à frente para Ender, que ele briga, ganha a jogada para o time do verde, vem para finta em cima do marcador, fica no chão, pede falta, o árbitro manda seguir. Ela volta com o time do meio de campo, você ligado no microfone Bandeirantes, aperta o time do verde, já domina do campo de defesa, ganha lateral para o setor de esquerda, John, lateral para o time do Palmeiras bater. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou cartão Tenda. Tenda Atacado, o árbitro deu lateral para o time do Bragantino bater, vem Aderlan para cobrança, é pela direita do campo de ataque, solta a jogada para o comando de ataque, tenta a finta, aperta na marcação, Rios, ele vem para tomar para o time do Palmeiras, rasga o perigo, corta para a volta do toque de bola de Hendrick, jogou de zagueiro do time do Bragantino, vem para cortar o time de Bragança Paulista, para sair jogando no seu campo de defesa, é bola campo de retaguarda novamente para o time do Palmeiras descer, domina o time de Bragança, tenta ganhar a jogada pelo setor de esquerda, a abertura vem para Jadson prende para a esquerda, campo de ataque, vai passar, Vitinho soltou, bom lance à frente, vem o Bragantino, a bola batida, gol, defendeu o goleiro, de novo, Lomba, espetacular por duas vezes, na paulada do Juninho Capixaba, espetacular o Lomba, por duas vezes fez duas grandes defesas a queima-roupa, primeiro do chute, deu rebote, chute de novo, ele pegou de novo, Soler, espetacular o Lomba, Solera. E por isso que passa confiança a comissão técnica que quer renovar com o jogador, por isso passa confiança a diretoria, é um atleta que só tem 16 jogos pelo time do Palmeiras, a quinta partida na temporada, mas quando entra é muito útil, faz duas grandes defesas na finalização do Juninho Capixaba, depois na sequência o Lucas Evangelista tentou e o Marcelo Lomba foi soberano para manter o 0-0. Interessante que como um jogador melhora com mudança de ambiente, né? No Inter o Lomba era bateu, tomou. Foi um goleiro que não inspirava confiança e hoje ele é um bom reserva para o Everton Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o microfone Bandeirantes. Domina para o setor de esquerda, o time do Bragantino tenta com Elinho. Elinho prende para o setor de esquerda do campo de ataque, vem para finta em cima da marcação. Ganhou na direita, Aderlan, dominou sem marcação, cruzou na boca do gol, subiu bem lá do outro lado para cortar, tiro o perigo, Garcia. A bola volta no toque de bola novamente, domina o time do Bragantino, tentava descer. Ganha a bola, John, ele ganha para o time do Palmeiras, arma contra-golpe, soltou jogada para Hendrick, cara a cara com o goleiro, tirou do goleiro, vai fazer o gol, bateu! Com o Luiz Guilherme, ele ganha no campo de defesa, a metida de bola foi espetacular pro Hendrick, em condição legal de jogo, ele sai na cara do goleiro, dá um tapa na bola com muita facilidade, se livra do goleiro, se livra do marcador, enfia o pé na bola, ela vai rasteira no meio do gol, entrando, Hendrick para o Verdão, Palmeiras 1-0 para o Bragantino, com emoção maior do futebol e essa emoção Hendrick, essa emoção John, que vocês proporcionam a torcida do Verdão, assim menino Hendrick, o detalhe do gol é todo o seu design, isso galera. Essas são as crias da academia, jogadores que fizeram história na base do Palmeiras e agora querem construir uma nova história no profissional. Só molecada participando desta jogada. Luiz Guilherme ajeita, dá o passe na medida e o John, que inteligência, ele ameaça devolver para o Luiz Guilherme e de pé canhoto, que não é o bom, mas é o fundamental para lançar o Hendrick, que sai cara a cara com o goleiro Cleiton numa frieza danada, se livra do arqueiro do Massa Bruta e toca para o fundo das redes para marcar o 11º gol dele como jogador profissional, o 8º dele na temporada, o 5º no Campeonato Brasileiro. Com o time reserva, o Palmeiras está vencendo em Bragança Paulista, 1-0 Verdão, Ulisses. Mas não tem o que reclamar, o VAR é uma besteira. Quem tá no VAR aí? Daiane Muniz. Você não precisa do replay. Tô falando que tá em condição, cara. Gol foi dava bonito, condição né? pra ele. Ela quis ver de novo, Ulisses. O Real dava condição pra ele. Não, quando o John ele tava na linha, ó, é simples, ó. O Hendrick tava com o pé em cima da linha que divide o gramado, ok? O Real tava onde?
atrás da linha que divide o gramado. Acabou a conversa. Cara, eles criam uns negócios que são óbvios. Eles são as malas. Mas que malaiada esse povo do VAR, velho. Mas não tem nem que ver. Gol legal, acabou. E vem mais Verdão com o John John. John John para a jogada para a direita do campo de ataque para Luiz Guilherme. Ele domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, puxou, perna esquerda, bateu para o gol, defesaça do Cleiton. O Cleiton dá o tapa na bola e manda para a linha de fundo, escanteio para o time do Palmeiras, bater na jogada do Luiz Guilherme. Quase o Verdão faz o segundo aí, Solera. É a molecada com apetite, a molecada tentando buscar espaço no time de cima. Mais uma boa jogada, John John, Luiz Guilherme, a defesa do goleiro Cleiton, é escanteio para o Palmeiras. Zezinho San Juliano, grande Zezinho ligado no microfone, Bandeirantes, escanteio para o time do Palmeiras, bater bola, vem para John John, prende pelo setor de direita, nossa, John John, passou a maca, um bisturi pro Luiz Guilherme, curto demais o passe dele, o zagueiro vem para tirar. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise, a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/Rádio Bandeirantes. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. CM Capital é assim, ó, cmcapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta com o time do Palmeiras, vem para ganhar Luan. Ele solta a jogada na direita para Luiz Guilherme. Luiz Guilherme dominou pro Verdão, solta aqui na esquerda, solta na esquerda, recolheu, bateu pro gol, defendeu o goleiro, bola dá na trave. Impressionante esse garoto Luiz Guilherme, ele quer jogo, Solera. E nem parece que tem apenas 17 anos de idade, parece um veterano. E sim, os zagueiros do Red Bull Bragantino, os garotos em formação. Tem muita qualidade técnica, o Luiz Guilherme vai em busca do primeiro gol dele como jogador profissional. Dessa vez ele para na trave, mas está com muito apetite o 31 do Meiras. E vem para o jogo, o time do Palmeiras vem com o Rios, tenta a finta em cima da marcação, escorrega, perde a bola, cai, bola vai embora para a liga de lado, lateral para o time do Bragantino bater. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganho exclusivo. 99, o tempo não para, Bandeirantes marca. 18h30 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua pra você. Bragantino 0 em Bragança, Palmeiras tem 1 na Bandeirantes. Quem fala é você. Diz aí, Orteguinha. Encerrado no estádio Couto Pereira, o Coritiba venceu o Atlético Paranaense por 2-0, mas Capelani. continua na última colocação do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, Ulisses. O time do Capelanes, time do João Paulo Capelanes, que é o Furacão, perdeu pro último colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Coxa, no clássico por 2-0, Pretzel. Exatamente. E outra, ressuscitou o Coritiba, né? O Furacão não perdia 10 jogos. Que loucura. 10 ou 7 ou 8, alguma coisa assim, mas não perdia. O Capelani estava vibrando na sexta-feira que o Furacão ia golear, perdeu o clássico. Futebol da Bandeirantes, como sempre, ele erra, né? Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. A bola falta do toque, para tanto do time do Palmeiras, 1-0 verde. Do meio do campo intermediário, John John vem para tocar da bola, faz a falta, é falta para o time do Bragantino bater pelo seu campo de defesa. Falta para o time de Bragança Paulista bater do seu campo de retaguarda. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem tem de tudo do assunto. Para a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. E o jogo, Pretzel? O jogo é o seguinte, no momento 20 do primeiro tempo, dá razão ao Abel Ferreira. Pela escalação que ele colocou em campo, é isso, a gente tem que debater isso. Eu botaria os titulares. Ele vive o dia a dia. Escalou um time muito rápido que aproveitou a deficiência defensiva do Bragantino. Fez um bonito gol com o Hendrick e quase fez 2-0 com o Luiz Guilherme. Então a molecada do meio para frente, velocidade intensa do Palmeiras, aproveitando os espaços do Bragantino e 1-0 com merecimento, com futebol. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes, torcedor brasileiro. Kátia Martins está ligado no microfone Bandeirantes. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entre em Campos Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Com Bandeirantes Porto Alegre. Alô, minha querida e linda Porto Alegre. Bandeirantes Goiânia. Alô, Goiânia do Brasil Central. Rádio Bandeirantes de Campinas,
Bandeirantes, Bandeirantes de Ribeirão Preto, Bandivale, Cultura Bandeirantes de Vargem Grande do Sul com Cultura Bandeirantes de Leme, Bandeirantes de Monte Alto, Bandeirantes de Monte Alto com Assunção de Fortaleza, Folha de Boa Vista, Difusora Itapetininga, Educador de Limeira, Clube de São Manuel. Você ligado na Bandeirantes com a comercial de Presidente Prudente, o timaço do Gésler Dias, com Rádio Super FM Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Rádio Emissora da Barra em Barra Bonita, São Paulo, com Difusora em Bituba, Rádio Piratininga de João Cacique de Capivarinha, RC de Foz de Iguaçu, Patriarca de Cacilândia, mais de uma centena de emissoras espalhadas em todo o Brasil. A bola volta do toque, ele para tentar descer novamente, o time do Palmeiras não consegue, vem pro toque, contigo no intermediário, o time do Bragantino, vem para tocar a Fabinho na bola, ganha a jogada Fabinho, ele vem pro toque, toca curto no meio de campo, para a volta com o time do Palmeiras, recolhe pelo setor de esquerda com Luan, Luan prende o lance e vai abrir na direita para Garcia, Garcia recolhe para o time do Palmeiras pela direita do campo de ataque, campo do toque, ele para solta Coutinho para Luiz Guilherme volta a jogada para Rios para Garcia, Garcia lá atrás para Lomba que está jogando no campo de defesa. Me diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou, previu. A bola volta no toque, ele para Coutinho na intermediária, tenta descer o time do Palmeiras, a abertura vem do campo de defesa, Fabinho domina para o time do Verde, ele liga a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, deu para Luiz, tentou o toque de Luiz Guilherme, toca muito mal na bola, perde o lance, Luiz Guilherme, aperta o time do Palmeiras, tenta ser jogando, não consegue, vem para Evangelista prendeu, soltou na entrada na grande área, tentou o toque de bola, Sacha vai pro giro, ele tentou o toque, Coutinho, tentou descer no intermediário, Alinho perde a bola, ela voltava com o time do Palmeiras que está jogando errado, mas acho que houve falta lá atrás, o árbitro não deu em cima do Rios, a bola volta no campo de ataque, desce novamente o time do Bragantino, Sacha domina, abriu na direita do campo de ataque para Jadson prendeu, tentou um cruzamento em cima da marcação do primeiro, vem Vanderlan, toca na bola, tira, volta para Jadson, ele domina pelo setor de direita do campo de defesa, vem marcação do Breno Lopes em cima dele, recolhe do campo de retaguarda para sair jogando. Você é empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil, sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola já volta do toque, levando contigo novamente no setor intermediário. Recolhe novamente o time do Palmeiras, tenta descer, não consegue, responde para o comando de ataque, tenta descer o time do Verde. A abertura vem para o toque de bola com o Breno Lopes, ele prende no meio de dois jogadores, toma falta nas costas, está parado o jogo. Campo de defesa é falta para a equipe do Palmeiras bater do campo de retaguarda. Ulisses, até para a gente fazer uma comparação dessa escalação do time do Palmeiras, já olhando para o ano passado, quando o Palmeiras também pegou o Bragantino entre as duas semifinais de Copa Libertadores da América, naquela ocasião o Verdão também teve um time alternativo, a diferença é que os titulares ficaram no banco de reservas, e Danilo e Scarpa, que estavam suspensos na partida Olha contra... o Palmeiras, dominou, Vanderlan, prendeu, soltou na cara do gol, vem para bater pro gol, a pancada do Breno Lopes na trave, a bola não entra e sai. Breno Lopes chegou batendo, bola deu na trave, não entrou, pois não, Solara! Só pra gente fechar, né, Ulisses, então é isso, né, no passado o técnico Abel Ferreira também utilizou um time reserva no duelo contra a equipe do Bragantino entre as duas semifinais de Copa Libertadores da América, com a diferença, né, que ele utilizou o Danilo e também o Gustavo Scarpa nessa partida, junto com o goleiro Everton, foram os únicos 3 titulares, os outros ficaram no banco. Hoje ele mudou radicalmente, né, nenhum titular fica à disposição. Eu não sou Matioli tá ligado em Marília no microfone Bandeirantes. Alô, Matioli, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima, pois não, Pretão? Eu sou dono da verdade, apenas emitir uma opinião que para mim times de futebol foram criados e fundados para disputar títulos, certo? Bragantino chegando agora, ainda não, mas só para terminar. Muitos torcedores aqui estão concordando com a postura do Abel Ferreira. Neste momento, 6h55 da noite, a manchete é a seguinte: a diferença do Palmeiras para o Botafogo está caindo para 4 pontos. Essa é a manchete, com reservas e sem titulares. A manchete é essa. É mais ou menos isso, né? E ele está conseguindo. É o futebol da Bandeirantes. No meio do campo de defesa para ser jogando. Recolhe novamente o time do Palmeiras pela direita. O time do Bragantino tenta responder com Realpe. Realpe do meio do campo de ataque. Tentou levantamento à frente muito forte. A bola vai embora. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Palmeiras com um time reserva inteirinho vencendo um time que está no G4. No G4, que é um time bom, bem treinado do ponto de vista ofensivo. Acho que defensivamente o time do Bragantino dá muito espaço e erra bastante. Tem errado bastante no campeonato inteiro. E outra, passou a semana toda fresquinho, tranquilo, guardadinho, esperando o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras faz um bom jogo com seu time alternativo, principalmente do meio para frente, com um contra-ataque realmente muito bom nesses.
A bola falta no toque de bola, tenta descer o time do Bragantino, 1-0 para o time do Palmeiras. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, marca Rios, dá combate, tenta o toque de bola, vem para fazer a falta. Tá parado o jogo esquerda, campo de ataque, a falta para a equipe do Bragantino, bater falta para o Bragantino cobrar. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Tá no Tenda, tá no Tenda, tá na sua vida, tá no Tenda. A bola falta no campo de defesa, Alexandre Marques está curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Obrigado pelo carinho da audiência. Você ligado novamente no Futebol Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital em vista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. A bola falta do toque de bola contigo no setor de meio de campo. Já domina na intermediária. O time do Palmeiras tenta descer bem com Garcia. Ele toca de cabeça na bola, mais tira, a bola não toma distância. Vem Evangelista, ganha pelo seu campo de defesa, sai jogando contigo no campo de retaguarda com Matheus Fernandes. Ele prende no campo de defesa o Bragantino com 3 zagueiros. Matheus Fernandes domina pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola, abre para a direita para Help. Help dominou para a direita do campo de retaguarda para Derlan. Derlan prendeu pelo meio de campo. Já solta a jogada contigo com Matheus Fernandes. Matheus Fernandes domina pelo setor de esquerda, vai para frente em cima da marcação, tentou escapar Sacha. Sacha domina, tentou o toque, perde a bola. Ela volta com o time do Palmeiras que sai jogando no seu campo de defesa. Levantamento brilha para John. Afasta o zagueiro, vem para tirar a bola, volta na linha de fundo, vai sair. Tiro de meta novamente para a equipe do Bragantino, do Palmeiras bater. E o Palmeiras não tem pressa para fazer esta reposição. Time alviverde que não perde para o Bragantino há 6 jogos consecutivos e por enquanto chegando à 7ª partida seguida sem perder para o Massa Bruta. O tempo não para, Bandeirantes marca. 27 minutos de bola rolando, 27 de bola rolando, primeiro tempo girando o placar do Campeonato Brasileiro. Em Bragança Paulista, continua para você, Bragantino 0, Palmeiras tem 1 Hendrick, era para estar uns 3 para o Palmeiras. Palmeiras já meteu 2 bolas na trave, uma com o Luiz Guilherme e outra com o Breno Lopes. Continua 1 Palmeiras, 0 Bragantino, Palmeiras inteiro com time reserva. Alô, Enzo. Ulisses, o Santos acaba de efetivar Marcelo Fernandes até o final da temporada. Em coletiva de imprensa após a vitória por 4-1 sobre o Vasco, o interino confirmou que será efetivado. A informação é do repórter Bandeirantes, Felipe Melo. Bandeirantes! Tá certinho o Santos, o cara tá ganhando, pô. Vai tirar o cara e trazer outro pra começar a perder? Não, é que não precisa tirar e nem anunciar, deixa. Vai deixando bem solto porque as 2 atuações foram muito boas. O Santos contra o Bahia no segundo tempo foi muito bem, ganhou por 2-1 e hoje foi uma atuação maravilhosa. Mas deixa eu falar, os jogadores jogam pra ele, cara, os caras adoram. Ele é um cara muito legal. Ele é um cara legal e deixa o cara lá, eu tô falando isso desde o início do ano. Desde ele foi mandado embora, trouxeram de volta, não pode. Ele é o cara que a boleirada vai jogar para ele e o Santos vai sair dessa, Preto. Agora o Santos tem os 3 clássicos pela frente, começando com o Palmeiras no próximo fim de semana, recebe o São Paulo e pega o Corinthians aqui na Neoquímica Arena. E vem para o jogo de Palmeiras, cruzamento na boca do gol, toque de bola para escanteio. Chegava no Breno Lopes, a bola chegou muito bem, o Help. Ele toca na bola, põe para a linha de fundo, escanteio de esquerda, campo de ataque para o Palmeiras bater. Corte providencial do zagueiro Léo Help para evitar a tentativa de finalização do Breno Lopes. O Palmeiras busca o seu segundo gol, tem mais um escanteio, agora John, camisa 40, levanta os braços, tenta uma jogada ensaiada. É o Alviverde vencendo e tentando o segundo, Ulisses. O Sérgio ligado no microfone Bandeirantes, o Jeff Souza tá bem, tá tudo bem, bom, tá bem. Maurício tá ligado, Silva, é bola do campo de ataque, tenta o toque de bola do time do Palmeiras, a abertura vem pelo comando de ataque, vem com o toque de bola de Rios. Rios dominou, empolgou, bateu pro gol, defesaça do Cleiton. A bola entrando no ângulo esquerdo do goleiro do Bragantino, ele estica-se todo, dá o tapa na bola, mete pra escanteio numa paulada do Rios. É escanteio, direita, campo de ataque pro time do Palmeiras, bater, tá demais esse Palmeiras. Eu disse pro você no início do jogo, Preto, tô louco pra ver essa molecada jogar. E é bom ver a molecada jogar, Tchê. Tá funcionando e muito, né? Tá jogando até melhor que alguns jogadores titulares. Claro que eu tô sendo oportunista nesse momento. E vem para o jogo o time do Palmeiras, levantamento, vem na grande área, afasta o zagueiro, tira a bola, volta para Rios. Ao invés de tocar na direita, ele prefere voltar a jogada, volta com Garcia. Garcia abre para Rios. Rios domina para o time do Palmeiras, tenta o cruzamento, levanta para dentro da grande área, estica a perna, vem para cortar Léo Ortiz. Ele tira o perigo, põe para fora em lateral para a direita, campo de ataque para a equipe do Palmeiras, bater lateral para o Verde cobrar. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99, a volta do toque de bola lateral para o time do Palmeiras bater. Com amortecedor HG na carta, você
chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. A bola volta para Hendrick, finta na marcação no primeiro tempo, toque de bola, tomou a falta, o árbitro mandou seguir. Vem Rios ligado, no lance, ganha, tenta o toque de bola, Fabinho. Ele vem para ser pro jogo, ganha lateral, o time do Palmeiras. E na sequência fica caído Garcia. Tá caindo, sentindo o abdômen, o jogador do Palmeiras. Exatamente, agora o ar da partida, o Wagner do Nascimento Magalhães vai ali, conversa com o lateral direito do time do Palmeiras. Ele não marcou a falta, apenas lateral a favor do Verdão. Garcia completando hoje sua 27ª partida como jogador profissional do Palmeiras. Ele que chegou ainda no sub-11 do Verdão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Hendrick domina para o time do Palmeiras, vem marcação forte em cima dele, toca de calcanhar, explora a marcação e ganha lateral. Pela direita do campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras bater. Torcedor, chegou a hora do gramado das obras. Entra em cena Fortaços, na hora de construir ou reformar. CSN Cimentos, CSN Cimentos. Os Fortaços que constroem o Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, vem pro toque de bola com o Fabinho, escapa da marcação no primeiro, tentou o toque de bola, volta para Rios. Rios dominou, lançou na grande área para ninguém. Passa muito mal, cruza mal, tiro de meta para a equipe do Bragantino bater bem. O Fabinho no jogo, hein, Pretzel? Bem, marcando e soltando a bola rápido, que é isso que ele tem que fazer quando entra no time titular também. O Palmeiras, no time titular, quando os jogadores têm poucos minutos, eles precisam simplificar o jogo, facilitar para os jogadores melhores, os mais experientes. Só que o Abel tem que dar oportunidade também. Vamos ver na quinta-feira, né? Quinta vai ser um jogaço. Hoje o Boca perdeu para o River Plate 2-0 pela Copa da Liga. Começou o jogo com apenas 2 titulares, mas no segundo tempo o Almiron recorreu aos titulares. Colocou o Barco, colocou o Cavani para tentar empatar o jogo e tomou o segundo gol. É o futebol da Bandeirantes. Traída demais. E vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação. Sempre o Bragantino. A bola foi solta pelo setor de esquerda. Não tem visão periférica. Não tem visão periférica nenhuma. A abertura vem pro comando de ataque. Tenta descer pela direita. Aperta na marcação novamente. Aderlan. Ele domina do campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo no setor esquerdo. Recolhe novamente no comando de ataque. Aperta o time do Palmeiras. Ganha o lance. Arma o contra-golpe. Breno Lopes. Hendrick partiu. Breno Lopes domina pro time do Palmeiras. São 4 contra 3. Ele soltou para Hendrick se devolver. Tem um Breno Lopes. Tentou devolver, o toque na mão. O árbitro mandou seguir, a bola bate na mão. O árbitro mandou seguir, cortou o cruzamento que seria para o Breno Lopes. Aí, Sonera. E o Hendrick fica maluco com o Wagner do Nascimento Magalhães, que essa bola bateu na mão direita do zagueiro Léo Realpe. Estava muito longe o árbitro da partida, aparentemente já cansadão nesta reta final de primeiro tempo. E o Breno Lopes errou o passo, o Hendrick tentou consertar. Na sequência, a toque de mão do Léo Realpe e o juiz não deu. E aí, será que a próxima avenida estará anotada ou tranquila? Viu como você vive apostando Estrela Bet? Jogou, brilhou. E aí, Précio, não foi falta não? O pênalti? Não sei se ele estava na área ou não. A primeira impressão é de falta, mas nem houve o repeteco, né? Aliás, tem coisas acontecendo. O pênalti que alega que o Hendrick sofreu num dos jogos passados contra o Grêmio, não houve nem repeteco. A gente ficou na dúvida aqui e até agora eu não vi a imagem, não consegui ver a imagem ainda. Muita gente apontando que foi pênalti do Hendrick lá no campo do Grêmio, né? E passou uma vez só a imagem, e dessa vez também. Não houve o repeteco até agora do lance do Hendrick na área do Bragantino. Num lance que foi fácil, né, de gol do Palmeiras, ele pegou, ficou parado esperando aquela coisa toda. E num lance que é duvidoso, de uma possível bola dentro, na mão, na área e tal, ele não usa o VAR, cara. É impressionante. Talvez a menina do VAR, a Daiane, né, ela tenha dito, segue o jogo e não houve nada. Porque ela tem essa prerrogativa de dizer, foi nada, segue o jogo. Então nem precisa chamar e nem precisa se atentar a isso, né? Agora, que seria legal pelo menos repetir a imagem, aí seria, sem dúvida nenhuma, né? O Palmeiras faz um bom jogo, joga melhor que o Bragantino. O jogo começou com uma correria absurda. Na minha primeira participação eu falei sobre isso. Mas nessa correria, o Palmeiras foi muito perigoso no ataque, aproveitando os espaços deixados pelo Bragantino. Se tivesse 2-0 para o Palmeiras, não seria exagero. A bola volta no toque de bola, 2-0, bateu uns 3 já. Não, é que duas bolas na trave. É que uma delas foi uma chance perdida pelo Vanderlan. A outra foi uma construção do Luiz Guilherme maravilhosa. Maravilhosa jogada individual. Por isso que eu coloquei só 2-0, porque já seria um resultado maravilhoso. Por enquanto, a tese do Abel Ferreira, a determinação do Abel Ferreira, as situações estão dando resultado, né? Sem dúvida nenhuma, porque ele está colocando o time reserva e está ganhando. A bola volta para Hendrick, domina para o time do Palmeiras, tenta o cruzamento na grande área, foi um zagueirão para tirar a afasta de qualquer maneira, tira o perigo.
É bola do campo de retaguarda. Vem pro toque de bola Coutinho. O time do Palmeiras tenta descer pelo setor de esquerda. Aperta na marcação. Houve a falta. Tá parado o jogo. O árbitro tá dando que falta pro Bragantino bater aí, Solera. Fica caído o Evangelista. Exatamente. O Lucas Evangelista ele dá um bico na bola pra linha lateral. E na sequência ele acaba acertando o Richard Rios. Mas o árbitro da partida pega apenas lateral a favor do time do Palmeiras. Entendeu? Foi um lance natural do jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda de internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A para volta do toque, ele para tenta descer novamente no toque. O time do Bragantino recolhe pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para finta, aperta o time do Palmeiras. Vem para ganhar a jogada lá atrás. Fabinho, bem demais o Fabinho. Ele ganha do campo de defesa. Sai jogando pelo comando de retaguarda. Tenta o toque de bola para Lomba. Lomba bate à frente, levanta para o comando de ataque, tentou o toque de bola, a bola sai em lateral. Lateral novamente para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Baixe o Bandplay, vem curtir nossa transmissão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta no toque, ele para tentar descer novamente. O time do Bragantino no campo de defesa. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, eletricista. É Sil! A bola volta no toque, ele para recolhe com o time do Wig de campo. Tenta o toque, time do Bragantino para ser jogando aperta na marcação. Tenta ganhar a jogada novamente. Luiz Guilherme não consegue. É na volta pelo setor de esquerda, campo de defesa. Prende o lance, Coutinho novamente desce o time do Bragantino. A vem na intermediária com o Evangelista. Domina Lucas Evangelista. Prende o lance. Tenta o toque. Ele para Aderlan. Aderlan prendeu. Tentou soltar do comando de ataque. Afasta a zaga do time do Palmeiras. Vem para tirar o perigo dali. Sai do gol Lomba para pegar. Mas o Bandeira já marcava impedimento. Impedimento do camisa de número 28 da equipe do Bragantino, Vitinho. Atleta de 24 anos de idade. Chegou nesta temporada ao Massa Bruta. 28º jogo dele pelo Red Bull. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Luiz Cunha, tá ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado. Alô, Val Ferreira, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua audiência. É bola para o time do Palmeiras bater falta dentro da sua grande área. Falta para o time do Palmeiras cobrar. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com qualidade e economia em todos os produtos. Tá na sua vida. Tá no tempo. José Alves, obrigado pela audiência. Domínio do campo de defesa, Hendrick vem para brigar com a bola abaixo, perde o lance, bola volta no comando de ataque, tentou Fabinho Guerra, não consegue. Houve a falta, o árbitro manda seguir vantagem para o time do Bragantino que desce para o comando de ataque. Aperta, vem para ganhar a jogada novamente, o time do Palmeiras sai jogando novamente com toque de bola de Breno Lopes. Ele já solta a jogada, Hendrick tentou ganhar, não conseguiu. A bola volta, campo de defesa, Breno Lopes vai para cima da marcação, aperta o time do Palmeiras, Garcia tentou chegar, é na volta no toque de bola pelo esquerdo, vem com toque de bola de Juninho Capixaba. Capixaba prende o lance e volta no meio para Evangelista. Evangelista volta na sua zaga central com toque de bola de Léo Ortiz. Help está aberto aqui do outro lado, domina pelo campo de defesa, vem com Help. Help recolhe pelo seu campo de defesa para ser jogando para o time de Bragança Paulista. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivos. Motorista parceiro na 99. Você ligado no futebol Bandeirantes. Ivan Marçal tá curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Domínio do campo de defesa, mandou um abraço para você, o Marçal Pretzel. A para a falta do toque de bola. Recolhe contigo do campo de defesa, já domina Garcia, sai jogando no campo de retaguarda e vem pro toque de bola. Alô, Flavinho Gasparito, forte abraço pra você, Aparecida Almeida, obrigado. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta na CM Capital grátis. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. E o jogo, tchê? Caiu muito. O Palmeiras agora recuou, fica esperando o Bragantino errar e esticar a bola no contra-ataque, né? Mas estou gostando da postura, porque a organização da equipe, uma equipe praticamente não joga, mas treina junto, é muito interessante a organização do Palmeiras. Até agora, sem muitos sustos, o Palmeiras poderia estar vencendo por 2 gols, pelo menos. No momento, um jogo bem interessante para o Verdão, que vai diminuindo a diferença com o Botafogo. Essa é a manchete por enquanto. A diferença para o Botafogo está caindo para 4 pontos. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, meu amigo, amortecedor HG Nakata. Por quê?
porque é na Cata. A bola volta do toque para tentar descer o time do Palmeiras. Vem pro toque contigo no setor intermediário. Afasta o zagueiro, vem para tirar. A bola volta na bola, ganha a jogada curta novamente do campo de ataque. Tenta descer o time de Bragança Paulista. Já domina pelo setor de direita, vem para finta, tenta o toque de bola baseado pro time do Palmeiras. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Você ligado no microfone Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Vem pro jogo o time do Bragantino, cruzamento na grande área. Lomba pega. Ele pega e sente, hein? Acabou caindo ali por cima do braço direito dele, Ulisses, mas foi muito mais um migué do que realmente ele sentiu alguma coisa, só que o Wagner Nascimento Magalhães flagrou uma falta do Eduardo Sacha em cima do 42 do Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes, o temporal para Bandeirantes Maracá. 40 Brasil, 40 minutos de bola rolando, chegamos a 41 e 30, 41 e 30, primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Em Bragança, continua para você. Bragantino 0, Palmeiras tem 1. Alô, alô, Ortega. Encerrado também no Mineirão, Cruzeiro e América Mineiro empataram por 1-1. O Coelho que permanece na 19ª colocação com 18 pontos, Ulisses. É o microfone Bandeirantes, vem pro jogo, o time do Palmeiras, bola para Luiz Guilherme, dominou, cruzou na boca do gol, John, dominou e perdeu, ele domina e perde, tenta descer do campo de ataque, o time do Bragantino vem pro toque de bola, ganha o time do Palmeiras, mas o árbitro para, marcou a falta e deve pintar amarelo aí pro Vanderlan. Exatamente, primeiro cartão amarelo da partida para o camisa meia dúzia do time do Palmeiras, o lateral esquerdo Vanderlan. E agora o John perdeu uma boa oportunidade, né, Ulisses? Uma curiosidade, ele tem um gol como jogador profissional, mas ele nunca fez um gol no profissional do Palmeiras. Ele foi contratado quando jogava pelo Primavera de Indaiatuba, jogou algumas partidas da Série A3 do Campeonato Paulista, fez um gol por lá, chegou para defender o time sub-20 do Palmeiras e no profissional do Verdão ainda não balançou as redes. John completa hoje sua 29ª partida como jogador do Palmeiras. Maurício Silva tá ligado no microfone Bandeirantes. Valdir Ribeiro, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro mandando beijos pra Kátia Martins, que coisa, hein? Torcedor, chegou uma hora no gramado das obras, entrem seus fortaços, na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. A bola volta do toque, para tenta descer novamente o time de Bragança Paulista, para foi chuta na cara do gol, vem para travar, tá no perigo, corta Fabinho, é na volta no toque de bola com a equipe do Palmeiras que sai gerenciando pelo setor de direita, na direita do toque de bola vem Luiz, escapa Luiz Guilherme, ele escapa da marcação, vai pra finta, se soltar tem Hendrick partindo, toque errado pro Hendrick, de graça a bola com o Bragantino que sai jogando. Vacilou agora o camisa 31, time do Palmeiras, Luiz Guilherme, 17 anos de idade. O Bragantino troca passes no campo de ataque em busca do empate. O Abel Ferreira, né, ele só perdeu 2 jogos para técnicos portugueses desde que ele chegou ao Brasil. Esta é a 22ª partida do Abel contra um compatriota. Que coisa, hein, Pretes? Que os números do Abel são impressionantes, hein? Impressionantes. Ele é um treinador vitorioso. Se ele for embora amanhã, a história dele já está sacramentada no Palmeiras. Já entrou no top 5 da história do Palmeiras e também no futebol brasileiro, apesar da inveja dos colegas aqui do Brasil. E vem para o toque de bola, vem para tirar o time do Palmeiras. Ele chegou em 2000 no Palmeiras, foi isso? 2020, né? Quer dizer, setembro de 2020. Faz 5 anos, cara. Isso, o técnico interino era o Cebola, né? Depois da saída do Luxemburgo. O Santos já teve 9 técnicos, o Corinthians 7. Impressionante. Você vai pegando o Flamengo, teve 4. É um negócio de louco, cara. São Paulo 3 ou 4, né? É um negócio impressionante isso aí, velho. Que coisa, a bola volta no toque, ele bola tenta descer pela direita, aperta novamente o time do Bragantino, tenta descer pelo comando de ataque, por isso que eu falo que a Leila é a maior administradora do futebol brasileiro de clube, a maior presidente de clube do futebol brasileiro. As pessoas ficam pegando no pé, mas o trabalho que ela faz é impressionante, hein, Prati? Ela está dando seguimento a uma gestão vitoriosa, uma linha pelo menos, é um pensamento de futebol que veio do Paulo Nobre, passou pelo Gagliotti com uma postura muito parecida e chegou nela. Agora, ela poderia ter reforçado o elenco, né? Se tivesse reforçado o elenco, o Palmeiras poderia ganhar a Libertadores e a Série A
E a Série A do Campeonato Brasileiro também. Eu tenho certeza disso. A bola volta com o time do Palmeiras. Boa finta. Dominou Luiz Guilherme, prendeu, tentou cruzar na boca do gol. Afasta o zagueiro, tira. A bola volta para Hendrick. Hendrick tenta chegar, a bola não consegue. Ela volta novamente com o time de Bragança Paulista, que tenta descer do comando de retaguarda. Rios vem para marcar, aperta a saída de bola. O time do Palmeiras tenta o toque de bola. Vem Garcia, houve a falta. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o time do Bragantino bater. E o Garcia matou essa jogada ainda no campo de defesa do Bragantino. Só pra gente trazer os números, Ulisses, porque o Abel Ferreira, ele completa hoje 2 anos e 11 meses no cargo no Palmeiras. Ele fez a sua estreia no dia 5 de novembro de 2020, exatamente contra o Bragantino. Vitória por 1-0 na Copa do Brasil, gol marcado pelo Gabriel Veron. Desde a sua chegada, o Abel Ferreira comanda o Palmeiras na partida de número 215. Por enquanto são 125 vitórias, 49 empates e apenas 40 derrotas para o treinador português, sem contar os números de todos os membros da comissão técnica. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. No meio do campo de defesa para sair para o jogo. Já recolhe com o time do campo de retaguarda. Você ligado no microfone do Bandeirantes, torcedor brasileiro. Está parado, o jogo está marcado. O tiro de meta para Lomba, bater para o time do Palmeiras. Daqui a pouquinho vem intervalo Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Ricardo Capriotti comanda o intervalo Bandeirantes no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Alô, Carlos Soria, tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 5 de acréscimo, né, o Solera? Exatamente, vamos até os 50. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo o time do Bragantino para sair para o jogo, para invertir de forma errada, vem de cabeça, ganha a jogada Luiz Guilherme, ele solta na sua zaga central, tenta ser jogando com Garcia, Garcia volta jogando no campo de defesa, já prende o lance, vem Lomba, ele rasga para o comando de ataque, bola aérea, vem Hendrick, tentou a desvidida, não consegue ganhar a bola, volta no toque de bola, com o time do Palmeiras que vai descer pelo setor de esquerda, já domina o time do verde, domina Breno Lopes, faz a finta em cima da marcação, ele ergue a cabeça, faz novo break, soltou para Fabinho, Fabinho desce com bola dominada, rola para Hendrick, ele domina, dá o corpo na frente, domina a balança pelo setor de direito do campo de ataque. Boa bola para Luiz Guilherme, tá na área, cruza mal Luiz Guilherme. A bola volta para Hendrick de bicicleta, passa a direita do gol. Vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para o Bragantino bater. E é o menino Hendrick pedindo espaço no time titular do Palmeiras, já que os atacantes que devem jogar contra o Boca Juniors vivem um jejum. Rony não marca 5 jogos, o Arthur não marca 12, o Hendrick balançou hoje as redes, quase marca um golaço de bicicleta. Reta final de primeiro tempo, segue 1-0 Palmeiras. Miraldo Poceiro tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de defesa, 47, vamos chegando já a 48 minutos de bola rolando. Você ligado no microfone Bandeirantes. Daqui a pouquinho, Ricardo Capriotti, intervalo Bandeirantes para você. Já domina o time do Bragantino, tenta descer do campo de ataque, vem para tirar Rios. Na bola ele toca por baixo, sai jogando no campo de defesa, liga a jogada para Luiz Guilherme. Ele domina para o time do Palmeiras, ergue a cabeça, demora para tocar, dá o tapa na bola, tentou partir pelo setor de esquerda, já parte pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para 1-2 para marcar, no perde o lance. Domina campo de retaguarda para sair, jogando o time de Bragança Paulista. Sobe de cabeça, Hendrick tira para volta para Rios. Rios domina para o time do Palmeiras, sai jogando no campo de defesa, 48:30, mais 1:30, daqui a pouquinho vem intervalo Bandeirantes com você, Ricardo Capriotti, vem aí, a bola volta pelo seu campo de defesa, já domina a jogada, trabalha novamente o time do Bragantino, abertura do campo de defesa com o Palmeiras da esquerda, abertura vem à frente, Garcia tenta o toque, solta para Vanderlan para Breno Lopes, ele domina para o time do Palmeiras, deu o toque de bola novamente para Vanderlan, ele domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola para Fabinho, Fabinho inverte a jogada lá pelo setor de esquerda, campo de ataque para Hendrick, ele domina para o time do Palmeiras, mas o que é isso? Bola bonita, limpa pro Hendrick, foi dominar, passou por entre as pernas dele, Solera. Lateral pro Bragantino. Agora foi mal o Hendrick, né? Agora ele tinha certeza que ia dominar essa bola e acabou passando uma vergonhinha. E vem pro jogo o time do Bragantino na bola, a bola foi soltando na esquerda, pancada pro gol, pegou mal. Mas muito mal. Que chance o Sacha perdeu. E aí eu não enfiada de bola perfeita, né? Ele gira, dá o toque de bola, o Sacha, o Vitinho pegou todo errado na bola, Solera. E aí eu não vou te pautar, Ulisses, mas cabia mais do que é isso, né? O cara quase achou petróleo chutando tanta grama assim. Mas o que é isso, Vitinho? Mas o que é isso, Vitinho?
É o futebol brasileiro para você na Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pela audiência. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vai terminar o primeiro tempo para você. O braço ergue, o braço árbitro termina o primeiro tempo em Bragança Paulista. Bragantino 0, Palmeiras 1, gol de Hendrick. Era pra tá mais, hein? Na Bandeirantes, quem tá chegando com o intervalo Bandeirantes é ele, Ricardo Capriotti. Alô, Capri! Alô, Ulisses, vamos lá então. Intervalo de jogo em Bragança Paulista, vai dando Verdão, hein? Com o time reserva 1-0 sobre o Bragantino. A reportagem Bandeirantes no Marcelo Stefani é com você. Alô, Gustavo Soler. Vamos lá, Capri, time do Palmeiras já rapidamente está já dentro dos vestiários de número 2 aqui do estádio Nabi Abichedi. Os jogadores do Bragantino agora caminham também para os vestiários. Os torcedores do Bragantino aqui fazendo gestos obscenos, xingando muito o árbitro da partida, o Wagner Nascimento Magalhães. Agora o bandeira do jogo dá um joia para os torcedores que estão mostrando o dedo do meio para eles aqui. Clima um pouco mais hostil nesta reta final de partida, Capri. O Palmeiras chegando ao seu 7º jogo consecutivo de invencibilidade contra o Bragantino, somando todas as competições. E por enquanto o Abel Ferreira está conhecendo a sua 17ª vitória contra treinadores portugueses, defendendo o Palmeiras. Ele que começou o jogo de hoje com 21 jogos, 16 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Uma para o Bahia, de Renato Paiva, e outra para o Botafogo de Luiz Castro, 2 treinadores que já não estão mais no futebol brasileiro. E caso o time do Palmeiras queira fazer alguma troca, Capri, o Abel Ferreira tem como opções para a linha Flaco Lopes, Jailson e os meninos campeões da Copinha de 2022 e 2023. Michel, Ian, Kevin, Léo, Cauã Santos e o Ednei. O Bragantino deve voltar com uma alteração neste momento. Eric Ramírez aquece sozinho no gramado. Valeu, Soler. Daqui a pouquinho você volta também para o segundo tempo. São 7h22. No intervalo inteligente Bandeirantes, vamos ouvir Alexandre Pretzel e a análise desse primeiro tempo. O Verdão vai na frente com o time reserva e tudo, hein, Pretzel? Você deu aquela cornetadinha lá antes do jogo, time reserva, não sei o quê, mas tá dando conta aí a molecada, né? E também por conta da incompetência do Bragantino, que não consegue fazer muita coisa a mais não. Mas esse time reserva do Palmeiras tá indo bem, hein, Pretzel? Boa noite. Boa noite, meu caro Ricardo Capriotti. Exatamente. Agora, a manchete do intervalo é essa. A diferença para o Botafogo está caindo para 4 pontos. Botafogo joga amanhã contra o Goiás, é o líder. Joga no Engenhão. Goiás entrou na zona de rebaixamento hoje. Botafogo tem 51 pontos, o Palmeiras está indo para 47. Assim que saiu a escalação, eu não vou ficar aqui, eu não sou o dono da verdade, eu apenas dei a minha opinião. Acho que colocar força máxima hoje não seria nenhum absurdo, porque o jogo é na quinta-feira, aqui em São Paulo, não tem viagem, os jogadores estão bem preparados. Estamos chegando ao final da temporada. Então, para mim, por exemplo, não haveria nenhum problema em escalar força máxima até um misto quente, ponto. O Abel definiu por um time totalmente reserva e com reservas dos reservas no banco. É uma escolha dele, ele sabe o que ele está fazendo, ele é pago para isso, ele está todo dia lá, ele tem as suas justificativas, sem dúvida nenhuma, e deve ter passado isso para a diretoria, ou não. Não sei se ele divide isso com a diretoria, mas na realidade, em condições normais, esse time do Palmeiras perderia para o Bragantino. Mas a gente viu o primeiro tempo no início com o Bragantino bem, com o Lomba fazendo uma grande defesa no chute do Juninho Capixaba, e depois num contra-ataque espetacular, o John acha o Hendrick saindo do campo do Palmeiras, no meio dos 2 zagueiros, em velocidade, e aí ele marca um gol a lá Hendrick, né? Dá para dizer assim, pela força e velocidade dele, dribla o goleiro Cleiton e finaliza para o fundo da rede. 1-0 Palmeiras aos 14. Depois teve uma bola na trave do Luiz Guilherme e outra bola na trave do Vanderlan, em 2 ataques muito bem construídos. Uma jogada individual do Luiz Guilherme, muito bem construída por ele, e depois uma jogada coletiva em cima do Aderlan, que o Vanderlan, em cima do Aderlan, chuta na trave. Foram 2 bolas na trave e a chance de gol marcada pelo Palmeiras. Então, não seria nenhum exagero se terminasse 2-1 até 2-0 o primeiro tempo para o Palmeiras, se o Palmeiras fosse eficiente. Agora, essa questão que eu coloquei no Twitter, muita gente contestou. As pessoas acham aqui, na maioria dos palmeirenses, eu gosto muito, sabe disso, da gente debater, né? Gosto muito. A principal justificativa é essa. Você correr o risco de botar força máxima hoje é de você perder um jogador titular e não ter reposição. Porque o elenco, ele é ruim, ele é pequeno. Só que esse time reserva do Palmeiras, pelo que está jogando hoje, alguns jogadores do ponto de vista individual
estão melhores até do que alguns titulares em condição individual. Essa que é a realidade. Só que são contextos diferentes, são competições diferentes. O jogo de hoje ele tem um peso bem diferente, ele não é decisivo, ele não vale a temporada. O jogo de quinta pode valer a temporada. Então, as comparações, né, e as coincidências, elas não podem ser debatidas pelo oportunismo. Não adianta eu ficar aqui parado esperando também terminar o jogo e se o Bragantino ganhar eu dizer o seguinte, eu avisei, não vou fazer isso se acontecer. E ao mesmo tempo, se o Palmeiras ganhar com as reservas, eu ser crucificado também por uma opinião com a torcida dizendo, tá vendo? O Abel estava certo. É puro oportunismo. Na realidade, a chance de ganhar do Bragantino é maior com os titulares do que com o time reserva. Para mim isso é uma obviedade. Agora, se os reservas ganharem hoje, parabéns. Vão mostrar realmente uma qualidade que a gente não esperava, pelo menos antes da bola rolar. No momento, a manchete principal é uma manchete que supera qualquer tese. O Palmeiras está tirando a desvantagem para o Botafogo de 7 para 4 pontos. E isso é muito forte para o momento. O Botafogo joga amanhã contra o Goiás, Capri. Deve ganhar, não é? Até porque vai sentir a pressão aí dessa eventual vitória do Palmeiras e dos outros também que estão ali na cola, estão buscando, né? Ali tem o Grêmio, o Flamengo. O Flamengo tá meio debandado também, mas enfim, o Botafogo vai ter que se mexer e amanhã contra o Goiás deve vencer, a não ser que haja uma grande catástrofe pro Botafogo. Mas de qualquer maneira, vai vencendo o Palmeiras, dando moral pra essa meninada aí. Tem molecada boa aí, hein? Tem molecada boa pro Abel Ferreira ficar de olho aí e caprichar no time de cima, já que não tem contratação. Ô Abel, pinça essa molecada aí que tem gente boa pra poder abastecer o seu time aí de cima e dar outras alternativas de jogo. Daqui a pouquinho retorna o Alexandre Pretzel, já volta o Ulisses Costa. Em instantes, todo o segundo tempo, de por enquanto 1 pro Palmeiras, 0 para o time do Bragantino. Daqui a pouquinho o Enzo Ortega vai atualizar o nosso placar, lembrando que mais cedo o Santos já goleou o Vasco da Gama por 4-1, grande resultado do Peixe, hein? Saiu da zona da degola, mas a situação ainda é muito crítica, muito delicada. A gente vai falar disso bastante também no apito final, logo depois de Bragantino e Palmeiras, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Não saia daí, a gente já retorna no intervalo inteligente Bandeirantes, 7h27. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O
O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou! Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Volta do toque de bola novamente do time do Bragantino, tentava descer, ganha a bola de John, ele ganha pro time do Palmeiras, arma contra golpe, soltou jogada pra Hendrick, cara a cara com o goleiro, tirou do goleiro, vai fazer o gol, bateu! Ele ganha no campo de defesa, a metida de bola foi espetacular pro Hendrick, em condição legal de jogo, ele sai na cara do goleiro, dá um tapa na bola com muita facilidade, se livra do goleiro, se livra do marcador, enfia o pé na bola, ela vai rasteira no meio do gol, entrando, Hendrick para o Verdão, Palmeiras 1-0 para o Bragantino, gol emoção maior. Tá aí o Ulisses Costa e o gol que vai garantindo a vitória ao Verdão, 1-0 sobre o Bragantino. Daqui a pouquinho tem o segundo tempo, hein? Já o Ulisses volta com o Alexandre Pretzel e o Gustavo Soler. Estamos chegando a 13 minutos de intervalo no Marcelo Stefani. Enzo Ortega, o que mais tá rolando aí no Brasileiro, Enzo? Vamos lá, Capri. O Curitiba venceu o Atlético Paranaense hoje mais cedo por 2-0, mas continua na última colocação do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. O América Mineiro empatou lá no Mineirão, visitou o Cruzeiro por 1-1, mas também continua na 19ª colocação com 18 pontos. O Santos goleou o Vasco por 4-1 na Vila Belmiro e o Santos ele vai a 27 pontos na 15ª colocação, consegue sair da zona do rebaixamento e rolando agora no Brasileirão Série B, lá na Arena Castelão,
Castelão. Luiz Fernando abre o placar aos 22 minutos do segundo tempo para o Atlético Goianiense. O Atlético vai vencendo o Ceará por 1-0 e também encerrado pelo Brasileirão Série B. O Vila Nova não sai do empate por 0-0 com a Chapecoense, Capri. Daqui a pouquinho o Enzo Ortega volta ao longo do segundo tempo. Deixa eu saber do Gustavo Soler se os times já estão voltando no Marcelo Stefani. Qual é a situação aí, ô Soler? Não. Ô Pretzel, você muda alguma coisa? É para mudar o reserva, não é? O time reserva do Palmeiras. É o reserva do reserva para entrar aí no segundo tempo. E às vezes nem sabe quem é o jogador. Tem jogador aí que eu nunca vi jogar no time do Palmeiras. Eu né? também. Que é do Sub-20, enfim. Exatamente. Né? Os conhecidos são o Flaco Lopes, o Jailson e o Kevin, que subiu agora. Que também está sendo aproveitado agora pelo Abel Ferreira. Então... É o reserva do reserva. O Abel hoje abriu mão desse jogo, mas significa que o Palmeiras vai perder? Ah, não é só ler ele do... Foi? Entrou alguma coisa aí, não tem problema. Agora, só quero dizer o seguinte, que aqui no YouTube teve um ouvinte aqui, eu vou responder, porque eu faço questão de ler o nome. É a Carmen está dizendo, o Pretz está justificando depois de ter atacado o Abel. Eu não ataquei ninguém. Eu só quero dizer que eu escalaria a força máxima porque é final de temporada e o Palmeiras está lutando pelo título brasileiro. É impossível o Palmeiras ganhar a Libertadores e o Brasileiro? Não é impossível. Não é impossível com sua força máxima, apenas isso. Agora, se o Bragantino virar o jogo, eu não vou chegar no apito final e dizer o seguinte, tá vendo? Eu avisei, não vou fazer isso, não vou ser oportunista assim como estão sendo agora. Porque o Palmeiras está ganhando o jogo nesse momento e a diferença está caindo para 4 pontos com o time reserva. Então, eu não sou dono da verdade, mas ao mesmo tempo também eu não ataquei ninguém. Apenas dei a minha opinião, meu caro Ricardo Capriotti. Valeu, vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Para contar essa história, ele está de volta e é com você. Vem Ulisses Costa! Se liga, Capriotti. Se liga, pô. Se liga. Vai começar o segundo tempo do jogo, saída Boa que narração, pertence ao time do Bragantino. Boa narração no primeiro tempo. Quem foi o melhor da equipe, de todos que estão envolvidos? Primeiro tempo? Ulisses, claro. Não, você. Apita o árbitro, toca na bola o Bragantino, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte no Brasil. Bandeirantes! Para de ser humilde, vai. Assim, ó. São 5 componentes, né? Mudou. São 5 componentes. Acho que nós estamos encabeçando. Fala, Solé! Saiu com a número 5, Jadson, para a entrada do número 7, Eric Ramírez, no time do Bragantino. E aí, Pretzel? Para avançar um pouco mais o time no meio, porque no meio o Bragantino deu muito espaço. Aliás, o John fez um bom primeiro tempo, solto na marcação, engoliu o Matheus Fernandes que passou pelo Palmeiras. Então é uma mudança interessante para melhorar a rapidez ali do meio para frente. E vem para o jogo, o time do Bragantino, a bola foi solta já para a direita com o Eric Ramírez, tentou cruzamento, viu o desvio. A bola vai embora para a linha de fundo, escanteio direita, campo de ataque para o time do Bragantino bater aí, Solera. E o time do Bragantino já tenta o empate nesse começo de jogo. Lucas Evangelista, cria da base do São Paulo, vem de pé canhoto para fazer o levantamento. Eu quero você comigo, José Alves, está ligado na Bandeirantes, a Danone também curtindo o Sonsácio Bandeirantes, obrigado pela audiência no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário para ser o jogo do time do Palmeiras em tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Me diz aí, no clássico da semana, quem leva, o time da casa ou o visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Bola solta para Luiz Guilherme com John domina pelo setor de esquerda, câmara ataque, vai para a finta, limpa para dentro, ele tenta o toque de bola no meio, perde a jogada, para volta com o time de Bragança que sai jogando no campo de defesa, domina o Bragantino pela direita, vem com a Ternan para ser para o jogo. Sil renova a sua energia, a cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, e domina do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe, domina
do campo de defesa. Tenta o toque pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Aperta na marcação. O time do Bragantino. Abertura para Vitinho. Vitinho domina, balança, vem pro toque. Curtinho pelo setor de esquerda. Ele ergue a cabeça, cruzou. Levantou na boca do gol. Afasta a zaga no time do Palmeiras. Tira de cabeça de qualquer maneira. Luan. É na volta no campo de defesa. Quem acabou tocando por último foi o jogador Neves. É na volta do campo de retaguarda. Domina o time do Bragantino já no campo de ataque. Abertura pelo esquerdo. O toque de bola de Léo Ortiz. Domina para a ponta. Tentou bater pro gol. Pegou muito mal. Tentou Vitinho. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Mais uma do Vitinho, né, Ulisses? No primeiro tempo ele chutou o chão na reta final. Já ganhou mais do que é isso na partida. Agora tentou mais uma finalização e mandou lá no meio da galera. Antônio Carlos Ramos de Pina, tá ligado no Futebol Bandeirantes. Forte abraço pra você. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, cortando o sonsaço da Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola. Recolhe Coutinho novamente no setor intermediário. Vai pra finta, o time do Palmeiras tenta descer pelo setor de esquerda. A bola foi chuta novamente pra Luiz Guilherme. Luiz Guilherme dominou pro time do Palmeiras. Vai pra finta, ergueu a cabeça, cruzou na entrada da grande área. Tentou buscar. Lá do outro lado, tentou buscar a jogada novamente o John com o Luiz Guilherme. A bola passa, Garcia tenta o toque de bola, ganha lateral. O time do Palmeiras pelo setor de esquerda no campo de ataque. Abraspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Sabe por quê? Porque Abraspress tem 110 filiais no Brasil. Braspress, a sua maior transportadora de encomendas no Brasil. A bola volta do toque de bola com a equipe do Palmeiras. Domina pelo setor intermediário com Luan. Luan domina para o time do Palmeiras. Vai para a finta, ameaça o toque de bola. Tentou o cruzamento, levantou para Hendrick, muito forte. Mete para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bragantino bater. Exagerou agora o Luan nesse lançamento. Ele buscava a segunda trave no Breno Lopes, mas colocou muita força na bola. Só tiro de meta para o goleiro Cleiton, completando hoje 189 jogos pelo Massa Bruta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta descer pelo setor de esquerda. Aperta na marcação. Recolhe novamente o time do Bragantino. Tenta descer. Luan vem de cabeça, tira. A bola volta do toque de bola com o time do Palmeiras. Rios tentou chegar, não consegue. É na volta do campo de defesa. Aperta Fabinho. Tenta ganhar o lance. Bola volta pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Domina o Juninho Capixaba. Tenta a finta. Tenta o toque de bola. Fabinho gigante. Rios vem para ganhar. Protege para o time do Palmeiras e ganha lateral. Lateral para o time do Palmeiras. Bater pelo setor de direito no campo de defesa. Manual para o time do Palmeiras cobrar o ar. O árbitro tá dando falta aí. Deu falta em cima do Richard Rios, um pisão no tornozelo do 27 do Palmeiras. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou cartão Tenda. É bola para Hendrick. Ele domina para o time do Palmeiras, tentou bater pro gol. Bateu mal assim o Hendrick. Meteu para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bragantino bater. O pé direito realmente não é o pé bom. Ele foi tentar surpreender o goleiro Cleiton e acabou caindo de maduro dentro da área depois de pegar errado na bola. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta grátis, cmcapital.com.br/Bandeirantes. Lateral Camprato vem pro toque de bola. Rios domina pro time do Palmeiras, ele faz o break na marcação. Lindo lance do Rios, abriu na direita pro Garcia, ergue a cabeça, cruza, mas a bola já havia saído. O Bandeira já estava marcado impedimento, hein? O Bruno Rafael Pires, ele flagrou o impedimento do Garcia nessa tentativa de passe de 3 dedos do Richard Rios, lateral direito do Palmeiras, um passo à frente da defesa, lance paralisado. Foi inteligente, mas estava impedido o Garcia, bem marcado o impedimento. Você comigo, a Rita ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. É bola no campo de defesa. Já domina, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. O time do Bragantino tenta descer, houve a falta. Garcia vem para fazer a falta para o Bragantino bater em cima de Vitinho pela direita do campo de ataque, próxima grande área do Palmeiras. Não perdeu viagem, né? Tomou o drible do Vitinho, coloca o pé por baixo, comete a falta. Possibilidade de chuveirinho dentro da área do goleiro Marcelo Lomba. Léo Realpe, Léo Ortiz, o próprio Matheus Fernandes, Elinho, Vitinho, Sacha, todo mundo dentro da área. E o camisa número 8, Lucas Evangelista, levanta o bração, vem jogada ensaiada, é pé canhoto na bola, Ulisses. Aqui tá parado o jogo, tá marcado, bola novamente no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta para sair jogando, já domina novamente, tenta o toque de bola curto no meio de campo, pois não. Saiu da batida o Lucas Evangelista e agora chega o próprio Vitinho, era um canhoto, agora vem um destro para jogar essa bola na área.
É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Michel Pereira tá ligado no microfone Bandeirantes. É bola pro time do Bragantino, batendo a falta, se posiciona pra cobrança, o Vitinho partiu pra bola, bateu em cima da barreira. Vem pra tirar o time do Palmeiras, Hendrick aperta de cabeça, tenta ganhar o lance, bola volta com o Bragantino. Cruzamento na grande área, sobe de cabeça, afasta o perigo, Luiz Guilherme vem pra tirar novamente, Luiz Guilherme corta por 2 vezes. A bola volta com o time do Palmeiras, que domina no campo de defesa e sai jogando. Recolhe o verde com o Neves no campo de retaguarda. Ele solta a jogada pelo setor intermediário e brincou, cochilou, perdeu o time do Palmeiras, volta o Bragantino. Abertura, o Bragantino desce com Vitinho, Bragantino prende Vitinho, tentou bater pro gol nas mãos do Lomba. Pega firme o goleiro do time do Palmeiras. 7h30 jogados do segundo tempo de jogo. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo 99. Alô, Junião de Souza Vieira em São Paulo, Osasco ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Pois não, Pretzel? Bom, o jogo começa diferente no segundo tempo. Palmeiras muito atrás e o Bragantino evidentemente sairia pro jogo, né? Pra tentar pelo menos a igualdade. Agora uma falta violenta em cima, não deu a falta em cima do Hendrick. Esse árbitro Wagner Magalhães, ele é muito instável, cara. Ele marca uns lances absurdos e deixa passar outros também absurdos. E aí, Solé? Não, e agora o Wagner do Nascimento Magalhães, como disse o Pretzel, ele para o jogo para ver o que aconteceu com o Hendrick. Então, claramente, né, o árbitro tá fora de forma, porque de novo ele estava muito longe do lance, assim como naquele no primeiro tempo que o Hendrick faz o cruzamento, o Léo Realpe afasta com o braço, né? Então, mal posicionado o Wagner do Nascimento Magalhães, 44 anos, árbitro que carrega o escudo da FIFA para mostrar como não tem prestígio nenhum esse escudo, né? É verdade, a falta foi claríssima. Ele não deu porque ele estava distante, como tu disseste, Soler. Esse escudo, ele absolve muita gente. E é muita prestação de serviço, né, pra ganhar o escudo. Isso. O cara não ganha escudo por mérito, né? É só você ver nossa arbitragem na última Copa do Mundo, né? Como é que foi. Verdade. Inclusive tá na com geladeira. exceção da Edna, até a Edna foi bem, né? A Edna apitou um jogo recente agora. Essa semana agora, não me lembro qual é, mas apitou um jogo, apitou bem. Agora, o Wilton Pereira Sampaio tá na geladeira, né? Depois do pênalti que ele não deu contra o Corinthians naquele lance do Yuri Alberto. É, já fez isso várias vezes, já fez isso com o Flamengo, já fez isso várias vezes. A história dele é muito ruim. É muito ruim mesmo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Edna apitou Guarani e Novo Horizonte. Exato, isso aí. César disse. E apitou bem, 2-1 Guarani ontem. José Luiz Monteiro tá ligado no microfone Bandeirantes. É uma vergonha mesmo, Zé Luiz, concordo com você. Kátia Martins, obrigado pelo carinho da audiência. Marcos Domingues, ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pela audiência na Praia Grande. Só da Bandeirantes, Brasil, você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. Garcia vem para bater lateral para a equipe do Palmeiras pelo setor de direita, ele bate o lateral, tentou soltar a frente do comando. Vem pro toque de bola, Bragantino recupera a jogada, aperta Rios. Ele vem pro toque de bola, vem pro toque, ganha John John. John John já solta para Hendrick. Hendrick, tanto levantamento à frente, meteu num vazio para ninguém. Era uma bola mais fechada aqui na direita, mais aberta, me perdoe, na direita, para o Luiz Guilherme que estava livre, hein, Solera? É, pegou mal na bola agora o Hendrick nessa tentativa de lançamento e vai lembrar, né? Já que vocês falaram do Wilton, a família Pereira Sampaio, no primeiro turno, o Sávio apitou o empate Palmeiras e Bragantino 1-1 no Allianz Parque. O Sávio conseguiu dar um toque de mão do Hendrick dentro da área, sendo que quem tocou com a mão na bola foi o goleiro Cleiton, que ainda cometeu o pênalti no Hendrick, mas ele parou o jogo alegando que o Hendrick tinha tocado com a mão na bola. Antunes Oliveira tá ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É para o campo de defesa em Santa Cruz, Palmeiras. Alô, Tinho Martins, Tinho Martins tá ligado no microfone Bandeirantes. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, levantamento vem na grande área, no alto, Lomba sai para fazer a defesa. Torcedor, chegou uma hora, no gramado das obras, entrem seus fortaços na hora de construir ou reformar. Vá de CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, lançamento foi feito à frente do comando, perde a bola, o time do Verde, domina do campo de defesa, mais perto a bola, Bragantino, de graça, vem pro toque de bola, Coutinho, Luiz Guilherme, ganha o lance, abriu pelo setor de esquerda, passa mal, aperta o time do Palmeiras, tenta chegar na
a marcação, vem para tirar o perigo, o Fabinho tenta cortar, ele corta para o time do verde, tenta ser o jogando, vem com o Hendrick, ele domina do campo de defesa, o árbitro para. Ele marcou falta do que o árbitro do jogo? Fica caído aí. O Sacha parece. Mas o que ele deu falta? Trombada de joelho com joelho? Ulisses, da onde eu estou, sinceramente, o replay pode até me trair, vocês avisam, mas quem derrubou o Sacha foi o Lucas Evangelista. E o Wagner conseguiu marcar a falta de um jogador do Bragantino em cima de um jogador do Bragantino. Na realidade não houve nada, foi uma disputa de bola e na disputa de bola o Sacha bate, o jogador do Palmeiras bate com, como é que eu posso dizer, com o bico da canela, com o bico da chuteira, perdão, na canela do Sacha, mas sem nenhuma intenção, para dividir na bola. E aí ele sentiu e ficou caindo no gramado, não houve absolutamente nada no lance, você tá certo, Soler. Amarelo. Pois não. Para Vitor Castanheira, auxiliar técnico do Abel Ferreira. Aí também é duro, hein? Mas diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou visitante, viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. E o Vitor tá lá falando com o árbitro, batendo boca ainda, hein? Ele alega que não foi ele quem reclamou com a arbitragem, sim uma outra pessoa no banco do Palmeiras ou perto do banco do Palmeiras. Ficou muito irritado o Vitor Castanheira e tá falando que não falou com o árbitro no jogo, e sim outra pessoa falou. Mas aí eles pagam pelo currículo, pelas reclamações constantes. O árbitro olha, o quarto árbitro olha pra ver quem é que tá em pé. São os mesmos de sempre, tá bom, tá amarelado, infelizmente. Errado, né? De maneira errada fazer isso, né? Você pune quem não deve. Os dois, né? De sair pra reclamar também, né? Os dois estão errados. Não, reclamar é normal, depende como reclama. Exato. Todos os técnicos do Brasil, todo mundo reclama. E vem pro jogo de Bragantino. Cruzamento na grande área, pênalti! Tá marcado penalidade máxima pro time de Bragança Paulista bater. Eu não sei não, hein, esse lance, hein? Eu não sei não esse lance, hein? Exatamente igual aquele lance do primeiro tempo, né, Ulisses? Cruzamento na área, zagueirão com o braço aberto. Essa daí bateu no Naves. Pênalti marcado a favor do time do Bragantino. Wagner Nascimento Magalhães marcou com muita convicção esse pênalti a favor do time do Massa Bruta, que agora tem a chance de empatar no segundo tempo. Eduardo Sacha já pega a bola para fazer a batida. Muito pênalti. A bola pega no braço do Rios escancarado, né, Prédio? O Rios abre o braço como se fosse um bloqueio de vôlei. Ou uma tentativa de dar uma manchete, porque foi mais embaixo, né? Para ser bem didático. Foi como se fosse tentar dar um peixinho para salvar uma bola num jogo de vôlei. Foi isso que o Rios fez e o pênalti está bem marcado. Sacha na bola. Ulisses. Sacha vem para a cobrança, Lomba no gol, pois não. Só para destacar, a última vez que um goleiro do Palmeiras pegou um pênalti no tempo regulamentar, dia 20 de junho de 2021, Jailson pegou um pênalti contra o América Mineiro. Desde então, nenhum goleiro do Palmeiras pegou um pênalti no tempo regulamentar. Lomba no gol, Sacha para a cobrança. Lomba no gol, Sacha para a cobrança. 1-0 Palmeiras, pênalti pro time do Bragantino bater. Se posiciona Sacha, ele vem pra bola, tá dentro da grande área com as mãos na cintura. Sacha, camisa 19 pro Bragantino. Lomba, 42 pro Palmeiras do gol. Sacha partiu, bateu! Do Bragantino! O Sacha bateu no meio do gol, uma senhora paulada, o Lomba tentou pegar, mas nem chegou na bola, no meio do gol, quase em cima do goleiro do Palmeiras, a paulada do Sacha, uma paulada pro gol, agora um pro Bragantino, um pro Palmeiras, jogo empatado pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, a 15 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo, e aí, Solera! E aí foi na base da ignorância, né, Ulisses? O Marcelo Lomba ficou parado até o último momento, não se mexeu, não colocou ali o corpo para um lado para dar o canto para o Eduardo Sacha. Aí o Sacha falou, então tá bom, já que você vai ficar paradão, vai encher o pé na bola. Sentou uma pancada nela, o Marcelo Lomba esticou o braço, mas nada pôde fazer. O Bragantino empata no Nabi Abichedi, 1-1 na partida, e agora temos alterações no time do Massa Bruta, são duas trocas. Sai com a número 35, Matheus Fernandes, para a entrada do número 18, o atacante Borbas. Sai também com a número 11, Matheus Gonçalves, entra com a número
quer dizer, o 11 Elinho para a entrada do 25 Matheus Gonçalves, e no Palmeiras sai com a número 31 Luiz Guilherme, entra 37 Kevin. Bom, com esse empate agora, Ulisses, o Caixinha ele vem pra cima, porque ele coloca o Thiago Borbas, que é centroavante, e o Matheus Gonçalves é jogador do meio pra frente. Ele vem num 4-2-4 pra tentar virar o jogo em cima do Palmeiras. E o Luiz Guilherme, olha, eu não tiraria, a não sei que ele tenha sentido alguma coisa pra entrada do Kevin, porque o Palmeiras voltou sonolento e o Bragantino voltou com tudo. O pênalti aconteceu mesmo que o Wagner Magalhães, né, Ulisses, tem apitado. Ele apita mal, ele não sinaliza direito, né? Ele sinaliza com nojo, mas ele marcou o pênalti correto, porque o Rios acabou botando o braço na bola. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E o Palmeiras cansou de perder gols no primeiro tempo, Exato, né, Beto? Podia ter feito uns 3-1 na primeira etapa, não fez, e agora o segundo tempo mudou o jogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil. Pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Tá sentindo o joelho o jogador Luiz Guilherme do banco de reservas do time do Palmeiras, hein, Sorera? Na verdade, ele teve já um problema, né, na perna direita. Foi mais na região da coxa, então o Abel Ferreira deve ter feito essa alteração, porque novamente começou a sentir tanto o joelho quanto a coxa direita. O Luiz Guilherme, que foi reintegrado ao time do Palmeiras na partida contra o Goiás, entrou na reta final do jogo contra o Boca Juniors, ainda se recupera desse problema físico. José Luiz em Washington, tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedora brasileira. É na tela para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerdo do campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta, tenta o toque para o time do Palmeiras para ser jogando o toque errado. A bola volta no setor intermediário, aperta o time do Verde. Já ganha a jogada pelo setor de esquerda do campo de defesa. Sai jogando contigo no meio de campo, prende Neves. Neves abre a jogada. Recua pela esquerda com Vanderlan. Vanderlan já prende no campo de defesa para Lomba. Lomba rasga para o comando de ataque. Tenta o toque de bola para Hendrick, ele domina do campo de ataque, tenta o toque contigo no setor intermediário, estica a perna Kevin. Kevin toca na bola, vem para tirar novamente a jogada, recolhe no campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, já domina, tenta descer novamente o time do Palmeiras, aperta na marcação, Hendrick ganhou a jogada, se liga, tem Breno Lopes partindo, enfiou errado para Breno Lopes. É para meter de primeira, Hendrick, não prender a bola e carregar ela, certo? Exagerou na força. Agora o Hendrick, nessa tentativa de passe para o Breno Lopes, acabou matando o ataque do Verdão. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. E aí, Pretzel? É aí que o jogo agora tá bem aberto, né? Mas o Palmeiras, me parece que a molecada sentiu a falta de entrosamento. O time tá agora sem ritmo de jogo também, claramente, por não ter jogado de uma maneira conjunta muitas vezes, né? E acaba dando muito espaço pro Bragantino, que melhorou. O Caixinha deu uma arrumada no time, melhorando o setor, principalmente do meio para frente. Agora a diferença do Palmeiras para o Botafogo está em 6 pontos. Ela está caindo de 7 para 6 pontos. Walter de Uberaba tá ligado no microfone Bandeirantes. O Benedito também curtindo o sonsaço. Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Vem para o jogo, time do Bragantino para a batida, gol. Lomba pegou, largou, Lomba de novo. Trava o zagueiro, vem para meter para fora. Escanteio para o time do Bragantino. Bater o Lomba, quase entregou ouro aí. Foi mal nessa finalização do Vitinho. Ele foi tentar encaixar, acabou batendo roupa. Na sequência, o Bragantino fatura o escanteio e segue na pressão a equipe do Massa Bruta em busca da virada. E vem para o levantador do campo de ataque, escanteio novamente no campo de ataque para a equipe do Bragantino bater. Placar do jogo continua para você, placar continua. Placar de 1-1, tá empatado o jogo. Bragantino e Palmeiras, bola foi solta, entrada na grande área, batida, gol, desvio, zagueiro, põe para fora. A bola acabou tocando por último no Borbas. Linha de fundo, tá dando o árbitro. Tiro de meta, resbala no Aderlan. Tiro de meta para a equipe. O Borbas toca na bola. Tiro de meta para o time do Palmeiras bater. E agora, para esfriar o jogo, o Marcelo Lomba de novo. Se ajoelha, pede o atendimento médico do departamento palmeirense. O camisa 42 do time do Palmeiras. Enquanto agora o Abel Ferreira começa a conversar com seus jogadores de ataque. Já pede para trocar de lado Breno Lopes e Kevin. O Hendrick também encosta para conversar com o Abel Ferreira. Então, aquele famoso gesto que vem do banco, né, Ulisses? O treinador pede para o goleiro cair para passar orientação aos seus jogadores. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa. O comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida. Tá no Tenda.
Manda Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21:40 de bola rolando, 21:40 de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Bragantino 1, Palmeiras também 1 na Bandeirantes em Ortega. Chegando aos 51 minutos do segundo tempo, o Atlético Goianiense vai vencendo o Ceará por 1-0 lá na Arena Castelão pelo Brasileirão Série B, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, Pretzel. Olha, o Lomba está sendo atendido agora, tomara que não seja nada grave, ele quase entregou o ouro num chute fraco, ele deu um rebote, o Bragantino quase virou o jogo. O segundo tempo é do Bragantino, o primeiro foi do Palmeiras, o segundo é do Bragantino. O Palmeiras agora poderia dar uma mudada, quem sabe o Flaco Lopes, hein? Se o Flaco Lopes é o reserva do reserva, que fase do argentino, hein? Tenta alguma coisa diferente aí, mesmo que não tenha muitas alternativas no banco de reservas, né? Mas eu estou impressionado, o Palmeiras com a grande chance de baixar a diferença para o Botafogo, para colocar uma pressão forte no Botafogo amanhã contra o Goiás. Capriotti falou, o Botafogo deve ganhar o jogo, o Botafogo é favorito, mas não vem jogando bem no segundo turno. E o Goiás entrou na zona de rebaixamento. O Goiás também tem que pontuar, então o jogo de amanhã cresceu demais. Era a chance do Palmeiras colocar ainda mais pressão no time do Botafogo. É bola do campo de ataque, tentou o Bragantino para a batida, gol, vai embora para a linha de fundo na pancada do Borbas de novo. De cabeça, cabeceou na bochecha da rede para o lado de fora o Borbas, hein? E foi uma pancada de cabeça, né? Parecia até uma finalização com o pé, mas realmente com a cabeça. O Thiago Borbas, ele que tem essa especialidade, Ulisses. Ele aparece nas costas do defensor e com muita força no cabeceio tenta surpreender o goleiro. Dessa vez a bola bateu na rede pelo lado de fora. O Kevin é um bom menino, só que ele entrou e ele não tá ajudando o Garcia na marcação. O Vitinho e o Juninho Capixaba estão avançando o lado esquerdo aqui, que virou uma avenida do lado esquerdo. Uma avenida do lado esquerdo na defesa do Palmeiras. Tá mal o Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vai mexer o Verdão. Daqui a pouco o Palmeiras vai mudar, só que antes fez uma mudança tática. Isso que o Pretzel falou, né, do Kevin não ajudar na marcação. O Abel agora já pede pro Breno Lopes cair na ponta pela direita exatamente para fazer aquilo que o Pretzel disse, acompanhar o Juninho Capixaba. É o microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você curtindo o sonsaço de maior tradição torrada esportiva do Brasil. Dinheiro parado da poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta do toque, ele para tenta descer o time de Bragança Paulista. Levantamento vem pelo setor de esquerda, aperta na marcação. O time do Palmeiras tenta recuperar a bola, o time do Verde. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. A bola já volta com o time de Bragança Paulista pelo setor de esquerda. Prende o lance, curtinho, Vitinho. Vitinho vem para a tabela com Sacha. Sacha volta a jogada, domina pelo comando de ataque. Apertou, tentou ganhar a jogada, Coutinho, Fabinho não consegue. Ela volta no comando de ataque, aperta o time do Palmeiras para ganhar o lance. Domina Breno Lopes, solta a jogada. Recolheu para Hendrick. Hendrick domina para o time do Palmeiras, tenta partir para o comando de ataque. Passa errado de novo, cara. O Hendrick passa errado de novo. Que coisa, hein? Agora tem um buraco, né? Tem um buraco do meio para o ataque. Então você tem 3 jogadores na frente, mas todo mundo lá atrás. Então os 3 homens de meio campo estão lá atrás, inclusive o John. Então ou você organiza, porque o Bragantino também está empurrando o Palmeiras, mas organiza para não deixar o Bragantino ficar muito tempo com a bola, porque a diferença técnica nesse momento está sendo grande. Você comigo do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro. A bola volta do toque de bola contigo no meio de campo, já domina, prende o lance curto no comando de ataque, o time do Palmeiras para ser jogando. Recolhe Lomba para repor a bola em jogo. Você curtiu o sonsaço Bandeirantes? Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Tá sentindo câimbras? Quem tá cada aí, Solera? Vanderlan, camisa número meia dúzia do time do Palmeiras, já caído, recebendo ali o atendimento médico por causa de câimbras. E o Palmeiras fará 2 trocas. O Abel já está conversando com o lateral Ian, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior nessa temporada. O Ian perdeu um pênalti bizarro na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele deu a famosa paradinha do Neymar de 2011, algo que já é proibido pela FIFA,
mais de uma década e o Ian acabou fazendo esse tipo de paradinha. O Palmeiras perdeu a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20 nos pênaltis para o Flamengo. E o Flaco Lopes também foi chamado pelo técnico Abel Ferreira. Tá falando o Luan e o Flaco Lopes com eles ali, né? Pra ver o que vai acontecer. O Abel tenta arrumar o seu time, hein, Pretzel? O time reserva inteiro do Palmeiras. Eu fico pensando como é que o Flaco Lopes está treinando para ser reserva do reserva pelo que ele custou. É um negócio realmente impressionante, né? Como os jogadores eles acabam não cumprindo com as nossas expectativas. E as do próprio clube também, que gastou para contratar o Flaco Lopes e ele não consegue jogar nem no time reserva. Impressionante isso. Márcio Carvalho tá ligado no microfone Bandeirantes com Antônio Carlos Ramos de Pina, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Dário Freitas, alô Flávio Gasparito, alô Bruna Ferreira, obrigado pela audiência. William Pereira e mais uma dezena de emissoras. Todo mundo curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A bola vem pelo setor de esquerda, aprende a jogar, tenta escapar da marcação. Kelvin perde a bola volta com o time do Bragantino. Matheus domina, recolhe pelo comando de ataque, vai para frente, tenta o toque de bola aperta contigo no setor intermediário, domina pela ponta, o Bragantino ganha, lateral Palmeiras. Sai com bola e tudo, lateral para o time do Palmeiras. Vitinho toca errado na bola, lateral para o Palmeiras bater do seu campo de defesa e ser jogando. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entrem-se nos fortaços. Na hora de construir ou reformar, Vades é CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Vai mexer o Palmeiras. Sai com a número 9, Hendrick, para a entrada do 18, Flaco Lopes. Sai com a 35, Fabinho, para a entrada do 30, Jailson. E sai também com a camisa de número 6, o Vanderlan, para a entrada do 36, Ian. Ian, exatamente. Isso. Nesse momento o Palmeiras tem Lomba, Garcia, Luan, Naves e Ian. Jailson, Rios, John, Breno Lopes, Flaco Lopes e Kevin. Esse é o time do Palmeiras que está em campo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta do toque de bola curtinho, o time do Palmeiras para ser jogando. Lateral para o time do Verde bater pelo seu campo de retaguarda, torcedor brasileiro. Emanuel para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. Você tá ligado no futebol Bandeirantes, vem comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Aperta, tenta descer o time do Bragantino, a bola foi solta pelo setor de esquerda. Tenta o levantamento à frente do comando de ataque. Aperta o time de Bragança Paulista, a bola foi solta, frente Rios na marcação, vem pra tirar Breno Lopes, ele põe pra fora, tá parado o jogo, tá marcado novamente, escanteio pro Bragantino bater na esquerda. E o time do Bragantino vai ganhando o campo, vai em busca do segundo, jogando diante da sua torcida, e se vencer ultrapassa o Palmeiras. É o microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola foi solta no comando de ataque, levantamento para o time do Bragantino, afasta do toque de bola, tira o time do Palmeiras, toma a pressão, Palmeiras ganha o Bragantino pelo setor de esquerda no campo de ataque, Matheus Gonçalves, ele prende o lance, abriu o toque de bola contigo no comando de ataque, tentou o Evangelista levantar, a bola volta com o time do Palmeiras, tentou descer, ficou no chão. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater do campo de defesa. Do Aderlan, ele acabou puxando o Kevin, atacante do time do Palmeiras, e leva o cartão amarelo, falta a favor do Verdão no campo de defesa. Amarelo bem aplicado, o Aderlan já é veterano, né? Tem uns 32 já. Não é veterano ainda, mas já passou dos 30. O Palmeiras não encaixou nenhum contra-ataque, algo que conseguiu muito na primeira etapa, né? Talvez pela organização do Bragantino. Parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Palmeiras bater do campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 jogados, segundo tempo de jogo, 30 minutos de bola rolando, girando o placar do brasileiro. Vigésima quinta rodada continua para você. Palmeiras e Bragantino. Bragantino tem um em Bragança, um também pro Palmeiras, jogo empatado. E aí, diz aí, na Bandeirantes, fala na Bandeirantes ele. Falando um pouquinho hoje, né? Falando um pouquinho, você acha, Ulisses? Tô achando que você tá falando pouco. Vou dizer um negócio pra você. Fala, Enzo Ortega. Pouco conteúdo. Ulisses, amanhã a 25ª rodada do Brasileirão se encerra com Botafogo e Goiás às 8 horas da noite lá no estádio Newton Santos. Amarelo para Evangelista. Exatamente, cartão amarelo para o camisa 8 do time do Bragantino. Estava pendurado, não encara na próxima rodada o Atlético Paranaense em Curitiba. Quem sabe agora, depois dos 30, o Palmeiras não volta a crescer no jogo com as mudanças do Abel, né? Força um pouquinho, estica mais a bola na frente pro Breno Lopes. No primeiro tempo ele mal tocou na bola.
Agora no segundo ele passa a ser a principal alternativa ofensiva. É bola no campo de ataque, é falta para aqui para o Palmeiras bater. Quem vem aí, Solera? John. Ele ajeita para a cobrança de falta, é falta para o time do Palmeiras bater pela direita, levantamento vem na grande área para ninguém. Tiro de meta para o Bragantino. Tentou o cruzamento no Flaco Lopes, que tropeçou e caiu sentado. É bola do campo de defesa para ser jogando. Recorre o time do Bragantino para ser jogando no campo de defesa. Tenta o toque de bola curta do setor intermediário. 1-1, o jogo tá empatado. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Leandro José Coelho, curtindo o Sozaço Bandeirantes com Carlos Araújo. Alô, rapaziada. Alô, Gustavo Canadali. Obrigado pelo carinho da sintonia. Matos Filhos também tá ligado no microfone Bandeirantes. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tenta arrancar o time do Palmeiras, sofreu a falta no Breno Lopes. Matou a jogada, hein? Por baixo chegou fazendo a falta o Vitinho. Mas agora o Wagner do Nascimento Magalhães só aplica a falta, não mostra o cartão para o jogador do time do Bragantino. O Palmeiras tenta sair jogando pelo lado direito do seu ataque. É o microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. É lateral para a direita do campo de ataque, lateral novamente para o time do Palmeiras, bater lateral cobrado, vem com Rios. Rios domina para o time do Palmeiras, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, busca a jogada pelo setor de esquerda, abriu com Jailson, Jailson prende o lance para o time do Verde para ser para o jogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Você ligado no Futebol Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domina o time do Palmeiras, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tentou o toque de bola, aperta o time do Verde. Tenta ser jogando o time do Bragantino, bola muito mal tocada, afasta o zagueiro, corta, tira, rasga, é na volta pelo comando de ataque, tenta o toque curto pelo setor de esquerda, aperta na marcação novamente, domina novamente o time do Bragantino para sair jogando no seu campo de defesa. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou! Brilhou a Estrela Bet Brasil. Pretzel e o jogo, Pretzel. Jogo totalmente aberto, o Bragantino ataca em bloco. O Palmeiras se defende e tenta sair no contra-ataque. Olha o Lomba, meu garoto. Quase entrega o ouro, Lomba, hein? Que coisa, ô Solera. Foi mal demais, né? A bola foi na direção dele, ele foi tentar dar um soco na bola e a bola acabou passando por ele. Quase tomou um piruzaço do goleiro Marcelo Lomba aqui no Nabi Abichedi. Claro que a análise, ela parte do seguinte, né? Você analisar um time que não joga, é o Palmeiras que está em campo, tudo certo, história, tradição, comissão técnica, tudo é verdade, um jogo de Série A do brasileiro, mas o time que está no segundo tempo agora disputando um jogo de Série A do brasileiro, a análise ela fica bem complicada, porque esse time praticamente não joga, né? E é um time totalmente sem ritmo de jogo e sentiu muito no segundo tempo. O Bragantino é um time afirmado, está no G4 do brasileiro e se ganhar vai assumir a vice-liderança. Então a diferença técnica nesse momento ela está grande. É bola no campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, domina Flaco Lopes, ele prende o lance para o time do Verde, dá o toque na bola, já tenta ser jogando pelo campo de defesa, recolhe a jogada, Flaco Lopes domina com Luan rasga a frente do comando de ataque do peito do Breno Lopes, bateu no peito, dominou para o time do Palmeiras, o bandeira para. Tá marcando impedimento. Exatamente, impedimento do Breno Lopes no momento que temos público e renda. 9.094 torcedores para uma renda de R$ 369.910. Bom público para Bragança, né, Pretzel? Bom, mas o ingresso bem barato, né? 9 mil pessoas, 360 mil de renda. No setor do mandante, o visitante mais barato era R$100. Olha só, então tá explicado, né? O mandante não gosta do visitante em qualquer parte do Brasil. E aí uma curiosidade, Ulisses, porque tem o setor visitante na divisão, só que tem uma parte que é do setor mandante, que fica atrás agora do gol defendido pelo Cleiton, que está tomado por palmeirense. Então esse setor que os palmeirenses conseguiram ingresso, eles pagaram mais barato do que o setor onde realmente fica a torcida visitante. É o futebol da Bandeirantes, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, o time do Bragantino tenta descer, você tá ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, já domina o time de Bragança Paulista, tenta o toque de bola, Cleiton domina pelo setor de esquerda do campo de retaguarda, vai pra finta, Beto Casselli, tá ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, afasta a zaga do time do Palmeiras, vem pra tirar o perigo dali de qualquer maneira, já domina, tenta o toque de bola para ser jogando, aperta na marcação, Palmeiras, tiro de meta para o Palmeiras bater.
Tiro de meta a favor do time do Palmeiras e no momento o Bragantino faz as suas últimas 2 trocas. Sai com a 28, Vitinho, para a entrada do 17, Bruninho, cria da base do próprio Bragantino, e sai também com a 19 no time do Bragantino, Eduardo Sacha, o autor do gol, para a entrada do 22, Gustavinho. Muito bem. E aí, Pretzel? Agora o Caixinha também muda tudo, né? Sacou os 3 atacantes, o Elinho não jogou nada, saiu no intervalo. O Sacha sai cansado para a entrada do Gustavinho, e o Bruninho, que é cria da base, número 17, entrou no lugar do Vitinho, jogador rápido. O time do Bragantino faz uma campanha maravilhosa, viu? Eu diria que até certo ponto surpreendente pelo Campeonato Paulista que o Bragantino fez. Muito instável, mal defensivamente, mas o Pedro Caixinha deu uma arrumada na casa. A bola volta curto do setor intermediário, já domina novamente, tenta o toque de bola para ser jogando, aperta na marcação, recolhe novamente o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, o time do Bragantino para ser jogando no campo de defesa. Pretzel, o jogo em si caiu muito no segundo tempo, né? Muito, porque o Palmeiras, aquilo que eu disse, não tem ritmo, não tem entrosamento, jogadores que atuam muito pouco, e aí o time sentiu a falta de ritmo e de sintonia, dá para dizer assim, de jogo coletivo no segundo tempo. Aliado também ao crescimento do Bragantino, porque arrumou o sistema defensivo, o meio de campo foi mais preenchido, então o Palmeiras não teve mais tanto espaço para o contra-ataque, empatou o jogo e até não dá para dizer que não possa virar, viu? Nesse momento o Bragantino é superior ao Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro do time do Palmeiras tenta descer no campo de ataque, Flaco Lopes toma falta, o árbitro deu vantagem, mas que não aconteceu. Ela volta com o time do Bragantino, que domina pelo setor de direito do campo de ataque, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, domina o time de Bragança, cruzamento direto para fora, tiro de meta para o Palmeiras bater. Pegou mal na bola agora o Matheus Gonçalves nessa tentativa de cruzamento, só tiro de meta para o goleiro Marcelo Lomba, que não tem pressa nenhuma por enquanto, 1-1 aqui em Bragança Paulista. Volta Bandeirantes, torcedor brasileiro, você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário, aperta, tenta descer novamente, o time do Palmeiras não consegue, no bate, rebate, ela volta curta pelo campo de retaguarda, domina novamente o time do Bragantino para ser jogando 1-1, é o placar do jogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência, você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Agora ele deu falta para o Bragantino. Falta do Jailson no campo de defesa do Palmeiras. 29 faltas nesse momento, 18 cometidas pelo Palmeiras. É bola no campo de ataque, já domina pelo setor de esquerda, prende a jogada contigo no setor intermediário, domina o time de Bragança Paulista, tenta o levantamento à frente, afasta o zagueiro, vem para a tirada ali, recolhe o Bragantino para ser jogando no seu campo de retaguarda, domina no campo de defesa, tenta o toque de bola curto novamente no comando de ataque, apertou a marcação, vem para afastar o time do Palmeiras, ganha a jogada pelo setor de esquerda, lançamento vem às costas, tenta chegar na bola, não vai chegar ou vai, chega na bola Breno Lopes, ele ganha a jogada novamente, curtinho novamente no comando de ataque, tenta a finta, tenta o toque de bola, recolhe novamente no comando de ataque, aperta na marcação, lançamento vem pelo setor de direita, na direita tem Breno Lopes livre, não tem ninguém para chegar, ele ganhou o lance, cruzou para Flaco Lopes de cabeça, tentou chegar na bola, o zagueiro tira, escanteio esquerda para o Palmeiras bater aí. E agora foi afobado o Aderlan, porque não teve comunicação com o goleiro Cleiton, não tinha ninguém às costas do lateral do time do Bragantino, ele poderia ter dominado, dado um bico para frente, mas cedeu o escanteio para o Palmeiras e John, posicionado com a camisa 40, quem vem para o levantamento, Palmeiras em busca do segundo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Escanteio para o Palmeiras bater, tentou o toque de bola, vai para fora. Flaco Lopes cabeceou para fora. E muito mal, tiro de meta Bragantino. Jogador mais alto do time de linha do Palmeiras, 1,90 m de altura, subiu sozinho, mas cabeceou muito mal e mandou para fora. Eu me lembro quando o Flaco Lopes foi contratado, foi notícia na Argentina, né? O Palmeiras está contratando uma das grandes revelações do futebol argentino. Atravessou o River Plate. Exato. Ele não consegue jogar no Palmeiras, ele não acerta nada, cara. Ele teve até uma fase razoável aí no meio do ano, quando ele fez alguns gols importantes ali quando ele entrou. Mas depois voltou a cair demais, cara. Que coisa impressionante. Ele é jovem, né? Tem o quê? 23, 24 anos? Acho que é isso, né? Você 22. Comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quantos anos? 22 anos de idade. Quando ele chegou no Palmeiras, perguntaram, né? Como que é seu estilo de jogo? E aí ele falou, não comparando, mas eu gostava muito de ver o Rivaldo. Tem que ver mais um pouquinho, né, Pretzel?
Então pega mais uns VTs, as gravações e assista. Essa é boa, cara. Procura no YouTube, né? Rivaldo Copa 2002. Ali dá pra aprender certinho como é que joga. O Rivaldo foi um jogador completo do meio pra frente, um monstro, um craque. O Flaco Lopes, cara, desculpa, não vai chegar. Ele não vai chegar a milímetros do Rivaldo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Tá parado o jogo, 1-1, tá empatando o jogo. Palmeiras com o time do Bragantino. Não é bom resultado pro Palmeiras, hein, Pretzel? Não é porque a vantagem estava caindo para 4. Essa era a boa manchete no primeiro tempo. No segundo agora, a vantagem cai para 6. É uma vantagem tirável, dá para dizer assim? Claro que sim. Ainda tem o confronto direto, o jogo vai ser no Rio. Mas amanhã o Botafogo, esse jogo cresceu demais, né? Amanhã o Brasil todo vai acompanhar o Botafogo e Goiás, porque se o Goiás ganha, coloca fogo no campeonato definitivamente, aí pode cair até o Bruno Lage, técnico do Botafogo. Então cresceu demais o jogo de amanhã. Que deu umas declarações fortes, muito né? fortes. Mentira, estou aqui, pá, aquela coisa toda. O cara, ele já veio meio que de má vontade, né? Mas veio ganhando muito. Aí chegou aqui, até foi bem no início, aí quando tem uma sequência de maus resultados, eu tô pensando em ir embora e tal. O jogador não gosta disso, porque parece que o treinador tá tirando a responsabilidade dele, né? Tá só deixando no ar a culpa do elenco. O jogador de futebol odeia isso, odeia. Então ou ele vai embora ou ele reage, né? Vamos ver se amanhã ele reage. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Vai mexer o Palmeiras, quem vem aí, ô Soler? Não dá pra ver direito daqui, Ulisses. Tem muita gente na frente, mas o Palmeiras vai fazer sua última troca. É isso, Cauã Santos. Ele que pela primeira vez foi chamado e relacionado para um jogo do time profissional e agora terá essa oportunidade de fazer a sua estreia com a camisa do Palmeiras. A gente tá falando do Rivaldo. Não sei se vocês lembram que em 2010 o Palmeiras tentou trazer o Rivaldo de volta. Não conseguiu, mas aí o Palmeiras achou outro Rivaldo. Rivaldo Barbosa de Souza. Ele era volante e recebeu a camisa 11. É verdade. Recebeu a camisa 11 do Palmeiras, foi chamado de Rivaldo o Genérico. O Filipão que contratou. Exato. A última troca do Palmeiras, Ulisses, saiu com a 19. Breno Lopes para a entrada do 47 Cauã Santos nesta temporada no Sub-20 do Palmeiras. 36 jogos, 12 gols para ele, primeira partida como jogador profissional. Eu gosto do Breno Lopes, mas ele me deixa na mão também. Pelo amor de Deus, que jogo fraco do Breno Lopes. E eu queria que ele começasse o jogo quinta-feira contra o Boca, né? Mas não vai começar. É para do campo de defesa, ele vai insistir com o Arthur, né? Exatamente. Vai ser o mesmo time que começou lá na Argentina. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Flávio Gasparetto tá falando, Abel vacilão. Você viu como é que inverte o placar, a opinião das pessoas? E vem, porque é o seguinte, Palmeiras vencendo, ele vai pondo pressão em cima do time do Botafogo. Empatando, o Botafogo até relaxa para jogar amanhã, né, Pretzel? Exato, se perder amanhã, a diferença fica em 6 pontos, 2 jogos, faltando 39. Ainda com confronto direto. Okay. E fica 1 ponto atrás do time do Grêmio, né? Exato. Olha só, chegando o time do Bragantino. Levantamento na grande área. Falhou a zaga do Palmeiras. O toque de cabeça! Ramires! Gol! Bragantino! Livre de marcação na segunda trave, o Lomba não sai, olhar na tentativa de cabeceio, a bola sobra perfeita, a proteção foi feita toda pro Lomba sair. Ele perde o tempo da bola, quica e vem de cabeça para meter ela no fundo da rede. Eric Ramires para fazer 2, Bragantino 1, Palmeiras. E aí, o Palmeiras fica na terceira posição do Brasileiro, agora ultrapassado pelo Grêmio. Que coisa, Solera! E ultrapassado também pelo próprio Bragantino. O Palmeiras vai caindo para a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Bragantino vai assumindo a vice-liderança do Campeonato Nacional com este gol de Eric Ramires. E que vacilo total da defesa do Palmeiras. Um deixa que eu deixo danado, e o último que deixou foi o único que não podia. Marcelo Lomba não sai. O Eric Ramires firme, cabeceia, marca o segundo.
do Massa Bruta no momento que sobe a placa, 7 minutos de acréscimos. Era um jogo importantíssimo pro Palmeiras. A bola volta no comando de ataque. Vamos ver o Verdão agora. Domínio do campo de ataque. Vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina a balança em frente à marcação. Cauã tentou bater direto pro gol. A bola vai embora. Jogadaça do Cauã Santos. Quase o Palmeiras empata aí. Jogada individual do camisa 47 do time do Palmeiras. Pela primeira vez vestindo o uniforme dos profissionais. Fez a jogada individual. Tentou bater cruzado. A bola passa perto. Mas vai pela linha de fundo em tiro de meta para o Cleiton, que agora é ele quem não tem pressa, Ulisses. É escanteio, hein, velho? Escanteio. O Cleiton defendeu na mão do goleiro do Cleiton. Brincadeira a arbitragem, na frente do Wagner Magalhães, né? Que tem que dar mais acréscimos, né? Agora é o seguinte, ó, sem oportunismo, tá? O Palmeiras descaracterizou o jogo. Um jogo que estava tirando a vantagem para 4 pontos. Aí o Bragantino empatou. Ela subiu para 6 pontos, diminuiu para 6 pontos. E agora ela está mantida em 7 pontos e o Bragantino assume a vice-liderança. O Bragantino tem condição de ser campeão brasileiro? Acho difícil, mas o Grêmio tem. E o Grêmio ainda tem o confronto com o Botafogo também. Amarelo. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa. Comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado, pois não. Amarelo para o goleiro Cleiton por fazer cera. Então, mas ele tem que dar amarelo e acrescentar mais 2 minutos. Isso, e tem que só dar o escanteio. Amarelo não vira. No escanteio, claro, que só ele não viu, né? Esse árbitro é fraquíssimo, cara. Esse escudo da FIFA aí, tem que arrancar da camisa dele. Com todo respeito, desculpa. Né? Mas é que a FIFA deixa a desejar também. Exato, mas por elas. Vem cá, como é que ele virou árbitro da FIFA, hein? Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99 Palmeiras toma virada. Você ligado no Futebol Bandeirantes do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Abel mal demais hoje. Quando tava a molecada em campo, o Palmeiras perdeu 3 gols, 3 gols, 2 bolas na trave. Foi um negócio impressionante, né? Mas aí caiu o ritmo do time, é um time que não tem entrosamento. Treinar é uma coisa, porque tu treina, tu para, a disputa de bola não é a mesma. Tu vai treinar contra os titulares ou contra colegas, a dividida não acontece, é tudo mais espaçado, é diferente. Então o primeiro tempo era para o Palmeiras ter feito 3 gols, não fez. No segundo o Bragantino se ajeitou e virou o jogo merecidamente. E vem pro toque de para tenta descer o time de Bragança Paulista, perto o time do Palmeiras, vem para o lance, tá parado, o jogo tá marcado, a falta para a equipe do Bragantino bater do seu campo de retaguarda. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição do Brasil na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Você tá ligado no Futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É bola do campo de ataque, tenta descer o time de Bragança Paulista, afasta o time do Palmeiras para sair pro jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. E aí, parado o jogo, marcada a falta para o time do Palmeiras bater do campo de defesa. Domina o time do Palmeiras que tenta o gol de empate. O gol de empate do Palmeiras pode levá-la à vice-liderança novamente. Tem que ir pra cima o Verdão. A bola foi solta, restando pouco mais de 2 minutos de jogo. Domina o goleiro do time do Bragantino para ser jogando no campo de defesa. Protege Cleiton, sai do gol para pegar. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entrem nos fortaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E aí, Pretzel? Aí que ainda dá, mas o time não joga nada no segundo tempo, o Palmeiras, né? Totalmente descaracterizado. E aí eu não vou ser o cara do oportunismo, né? Ah, vocês viram só que eu falei no início do jogo? Tá aí, ó, não, eu não vou fazer isso. O Palmeiras que lamba as suas feridas mesmo, porque dava pra ganhar Libertadores e Brasileiro. Claro que dava. Não venham me contar outra história que não dá pra ganhar 2 competições, não dá pra disputar 3 competições. Aonde? Claro que dava pra ganhar o Brasileiro e também a Libertadores. Agora joga tudo na quinta-feira. É verdade que se der um desastre na quinta-feira, que eu acho que o Palmeiras passa... Olha que situação que o Palmeiras fica. Claro. Aí é o seguinte, ó. Se você põe... Tá, tudo bem. Os jogadores que estão sentindo dores, tu preserva. Mas os 10 estão sentindo dores, não. Deve ter pelo menos 5, 6 jogadores que teriam condições de atuar. Aí tu deixa o time um pouco mais forte pra... Quando tu tá atrás, tu conseguir reagir. Como é que o time do Palmeiras vai reagir atrás com essa escalação que tá em campo? É quase impossível, né? Se o Bragantino tocar a bola, acabou o jogo.
É fora do campo de defesa, tá parado o jogo, tá caído o Luan tá caído, sente o jogador do time do Palmeiras. E aqui tá parado o jogo, Salera. Tava sentindo a barriga o capitão hoje do time do Palmeiras, zagueiro Luan, já foi ali atendido pelo médico Wagner do Nascimento Magalhães. O juizão foi ali, olhou pra ele, Luan reclamou de uma cotovelada na barriga. E tá parado o jogo lateral para o time do Palmeiras, ser jogando no campo de defesa. Flaco Lopes tenta o toque de bola, tentou chegar novamente, não consegue na bola. Recolhe no campo de defesa, Jailson aperta, tenta ganhar o time do Palmeiras, vem Luan para proteção. Ela sai para a linha de fundo, houve a falta. O árbitro tá parando o jogo. E dando cartão amarelo para os dois, para o Thiago Borbas, que empurrou o Luan para fora, e para o Luan, que levantou e deu uma peitada nele. E aí tá parado o jogo, tá marcada a falta. Vai terminar o jogo 2-1 pro Bragantino de virada, hein, Pretzel? De virada, e ainda pior, porque o Palmeiras teve grandes oportunidades no primeiro tempo. E a gente falou sobre isso, se virasse 3-1 não seria nenhum absurdo. Foram 2 na trave. Mais 2. Um bonito gol do Hendrick, mas no segundo tempo a realidade foi diferente, né? A realidade técnica do Bragantino foi muito superior ao Palmeiras. E vem para o jogo do time de Bragança. Paulista tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. Ele bem em pé, sai tocando o time do Bragantino. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aperta na marcação lá atrás do campo de defesa. Mais 2, é isso, Soler? Exatamente, mais 2 minutos de acréscimos. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Ela volta a bola no campo de ataque. Tenta descer o time do Palmeiras. Quinta-feira fica tudo para quinta-feira a vida do Palmeiras no ano, hein, Pretzel? E o Palmeiras é favorito, tá? Mesmo que não esteja jogando bem, Palmeiras com força máxima na sua casa, em condições normais, é melhor que o Boca. Hoje eu vi o Boca de novo contra o River, clássico, diferente, o River completo. O Boca começou com 2 titulares, depois entraram mais 4 titulares no segundo tempo, inclusive o Barco e o Cavani, certo? Mas o Boca é fraco, o River Plate botou a bola no chão e foi muito superior, venceu por 2-0. Então o Palmeiras, se o Palmeiras jogar o que sabe, na sua normalidade, no seu ritmo tradicional, ganha o jogo do Boca. Mas não pode menosprezar, né? Toda a história do Boca e a camisa que o Boca tem. Isso jamais. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras. O que é falta, tá parado o jogo. É falta para o time do Palmeiras bater no seu campo de defesa. O Palmeiras tem que ir com tudo para cima, hein, Prédio? Tem que ir. Vai ir com o Mike e com o Marcos Rocha. Eu começaria com o Marcos Rocha no banco, tá? E na frente eu colocaria ou o Hendrick ou o Breno Lopes. Mas o Breno não jogou nada hoje, é verdade. Mas o Breno é um cara que já está na história do Palmeiras. Ele entra e faz alguns golzinhos. É um jogador mais acostumado com o jogo grande. Eu até poderia começar com ele na quinta-feira. A bola volta no toque de para o time do Palmeiras. Não desiste, vai para cima da marcação. Recolhe o time do Verde. Afasta o zagueiro, tira. Tentou uma finta em cima da marcação, Kevin. É lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Lateral para o time do Palmeiras bater. Lateral para o Palmeiras e o Wagner do Nascimento Magalhães. Ele ficou analisando se tinha algum pênalti a favor do Verdão, mas não teve nada. Ergue o braço, árbitro, é fim de jogo. Palmeiras perde do Bragantino, 2-1 Bragantino, 2 Palmeiras, 2 Bragantino, 1 Palmeiras de virada, o Bragantino vence. 2 Bragantino, Palmeiras cai para a 4ª posição do Campeonato Brasileiro. No futebol da Bandeirantes está chegando ele aí. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Ulisses! Boba, que coisa, hein? Agora há pouquinho eu tava falando que o Palmeiras ia na frente, no intervalo do jogo. Perde de virada o Verdão e deixa escapar a chance de encostar um pouquinho mais no Botafogo. Mas é o time reserva do Palmeiras, a gente vai falar disso já no apito final. Antes o Gustavo Soler me dá um panorama do que está acontecendo ali na saída do campo de jogo dos dois times e na sequência a gente abre o apito final. Diz aí, Soler! Vamos lá, Capri, porque muita festa aqui em Bragança Paulista por esta vitória do time do Bragantino, né? O Massa Bruta não ganhava do Palmeiras há 6 jogos consecutivos e com esse triunfo assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Verdão, com o time reserva, sai cabisbaixo do gramado do estádio Nabi Abichedi e quinta-feira tem este compromisso, o jogo do ano para o Palmeiras contra a equipe do Boca Juniors, partida da volta da Copa Libertadores da América. Capri. Valeu, você volta já, Soler, no apito final, ouvindo aí todos os personagens dessa derrota do Verdão por 2-1 para o Bragantino. E na sequência, a gente abre o apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos falar bastante, muita análise, muita opinião, trabalho da reportagem Bandeirantes. Nessa noite de domingo, nós vamos juntos aí para levar a você tudo dessa rodada do Brasileirão. Até já. Jornada Esportiva.
Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Volta do toque de bola novamente do time do Bragantino, tentava descer, ganha a bola John, ele ganha pro time do Palmeiras, arma contra golpe, soltou jogada pra Hendrick, cara a cara com o goleiro, tirou do goleiro, vai fazer o gol, bateu! Ele ganha no campo de defesa, a metida de bola foi espetacular pro Hendrick, em condição legal de jogo, ele sai na cara do goleiro, dá um tapa na bola com muita facilidade, se livra do goleiro, se livra do marcador, enfia o pé na bola, ela vai rasteira no meio do gol, entrando, Hendrick para o Verdão, Palmeiras 1-0 para o Bragantino. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Hendrick. Essa emoção, John, que vocês proporcionam a torcida do Verdão. Assim, menino, Hendrick. O detalhe do gol é todo o seu design. E vem pro jogo de Bragantino. Cruzamento na grande área, pênalti. Tá marcado penalidade máxima pro time de Bragança Paulista bater. Lomba no gol, Sacha para a cobrança. 1-0 Palmeiras, pênalti pro time do Bragantino bater. Se posiciona Sacha, ele vem pra bola, tá dentro da grande área com as mãos na cintura. Sacha, camisa 19 pro Bragantino, Lomba 42 pro Palmeiras do gol. Sacha partiu, bateu! Gol! Bragantino! O Sacha bateu no meio do gol, uma senhora paulada, o Lomba tentou pegar, mas nem chegou na bola, no meio do gol, quase em cima do goleiro do Palmeiras, a paulada do Sacha, uma paulada pro gol, agora um pro Bragantino, um pro Palmeiras, jogo empatado pra você. Olha só, chegando o time do Bragantino, levantamento na grande área, falhou a zaga do Palmeiras, o toque de cabeça! Marcação na segunda trave, o Lomba não sai, vai olhar na tentativa de cabeceio, a bola sobra perfeita, a proteção foi feita toda pro Lomba sair, ele perde o tempo da bola, quica e vem de cabeça para meter ela no fundo da rede. Eric Ramírez para fazer 2, Bragantino 1, Palmeiras. Caio Ulisses Costa e os 3 gols que construíram o placar lá de Bragança Paulista, vitória do Bragantino de virada, 2-1 sobre o Palmeiras. E agora no apito final, claro que a gente vai falar bastante disso, não é? Tem muita coisa para ser analisada, ser debatida. Palmeiras, claro que matematicamente ainda tem chances de conquistar o título brasileiro, mas vai ficando mais difícil. Palmeiras sinalizou aí claramente que quer o jogo é da quinta-feira, que é o que importa mesmo, né? Para ir à final da Libertadores da América. Mas a gente vai tratar disso, vamos falar aqui dessa estratégia adotada pelo Abel Ferreira para encarar o Bragantino em Bragança Paulista.
Antes de ouvir o Alexandre Pretzel, só saber lá do Soler se ele já está posicionado, se já temos condições de ouvirmos os personagens do jogo em Bragança Paulista, Soler. Capri, estamos no aguardo aqui da chegada do técnico Abel Ferreira para a entrevista coletiva. Vamos ver se ele vai demorar um pouco ou se ele vai rapidamente já chegar aqui na sala de entrevista coletiva, mas tudo montado já para a chegada do treinador. A gente vai acompanhar o Abel Ferreira aqui logo mais. Então, assim que ele chegar aí, prioridade para você, só chamar e a gente vai ouvir o treinador português aqui no apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Estamos também em áudio e vídeo, hein? No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pode vir com a gente aí, venha junto. Vamos em áudio e vídeo nesse pós-jogo aí entender como foi essa derrota de virada do Palmeiras. E pra gente começar a compreender esse cenário, temos que ouvir um comentarista Bandeirantes. O Alexandre Pretzel vai explicar aqui pro torcedor do Verdão como foi essa derrota palmeirense, Pretzel. Por que que o Palmeiras perdeu de virada em Bragança? Por que que o Verdão não se sustentou na ponta, Pretzel? Olha, Capri, eu acho que o principal motivo foi a escalação, né? É claro que a gente fez muitas críticas quando saiu a escalação, e eu bati nessa tecla, mas eu não vou ficar apontando o dedo agora, tá vendo? Eu avisei. Não, uma escolha do Abel Ferreira. O Abel entende que o seu time estava ruim fisicamente, é só isso que eu imagino, porque houve um jogo desgastante na quinta-feira, e aí ele preferiu poupar. Mas só que é o seguinte, se o Palmeiras estivesse em oitavo, em quinto, certo? Longe do Botafogo, eu até entenderia. Mas hoje, com a possibilidade de você diminuir a diferença para 4 pontos e colocar a pressão do Botafogo, que está numa crisezinha técnica, né? Crisezinha de bola mesmo, teve uma queda, teve uma oscilação, até normal para quem é muito líder, né? Para quem faz um primeiro turno histórico e com o treinador também instável no comando, mais preocupado com ele do que com o time, na minha opinião. Então hoje era o jogo para o Palmeiras ganhar, para o Palmeiras colocar pelo menos um time assim, sabe, quase titular. Tem horas que o Ulisses elogiou a Leila Pereira, com razão, pelas gestões dela, mas eu ainda espero que algum presidente de clube no Brasil converse com o treinador. Abel, que time você vai colocar em campo? Sexta-feira, por exemplo, na volta da viagem aqui na representação. Tudo bem, Abel? Tudo. Que time você vai colocar em campo domingo contra o Bragantino? Eu vou botar time reserva e não vou levar ninguém pro banco e ninguém pro jogo. Por quê? Não, porque tem o jogo de quinta. O jogo de quinta é muito grande, sim. Mas tu já viu a tabela aqui? Que se a gente ganhar do Bragantino, a gente fica 4 pontos do Botafogo? Não, eu sei, mas não dá pra correr risco, sim. Risco tudo. O futebol tem que correr risco. Pra clube grande, pra querer ganhar, tem que correr risco. Não adianta. E aí, provavelmente em comum acordo com diretoria, departamento de futebol ou não, ou apenas com a imposição do Abel, time reserva e reservas do reservas do banco de reservas. Então, 1-0 no primeiro tempo, e aí é o seguinte, o primeiro tempo mostrou muito mais a força do Palmeiras do que um certo descrédito do Bragantino. O Palmeiras conseguiu envolver o Bragantino com esse time reserva, principalmente na passagem da bola do meio-campo para frente, com 3, 4 oportunidades para matar o jogo no primeiro tempo. Isso foi uma realidade. O Endrick faz 1-0 aos 14 e o Palmeiras teve pelo menos mais 3 oportunidades no primeiro tempo em fazer mais um gol, pelo menos, em fazer o segundo gol. Enquanto que o Lomba só fez uma defesa na primeira etapa. Aí virou o jogo, foi pro intervalo. Certamente no intervalo, com melhores condições, o Pedro Caixinha arrumou o time, e arrumou mesmo no meio de campo, tirando o Jadson e colocando o Ramírez, deixando uma equipe mais compacta no meio, com uma velocidade maior do meio para frente, e aí o Palmeiras não conseguiu acompanhar. Houve as mudanças no time por questão física, né? Alguns jogadores cansaram, e aí a queda técnica ela foi brutal no Palmeiras. Então o segundo tempo do Palmeiras foi fraquíssimo, e o segundo tempo do Bragantino foi muito bom. Pênalti bem marcado aos 16, o Richard Rios, eu até fiz essa analogia, ele parece que ele foi dar um peixinho, né? Como se fosse no vôlei. Quando a bola ela passa por ti, tu vai dar um peixinho pra tentar tirar com o braço aqui, né? Ele abriu demais o braço e acabou cometendo o pênalti. O Sacha bateu e empatou. E aí depois só deu o Bragantino. O Bragantino na pressão. Eu até queria mais Breno Lopes, né? Queria um pouco mais de bola pro Breno Lopes, mas ele também não foi legal no jogo. Os meninos que entraram não deram muito conta do recado e o Bragantino foi muito superior e na pressão chegou ao gol da vitória com o Ramírez numa falha do Lomba, né?
O Lomba é aquele negócio. O Soler falou, o Palmeiras quer renovar com o Lomba. Ele é um bom reserva pro Everton. Mas ele joga pouco, né? E quando ele joga, ele faz defesas como a que ele fez no primeiro tempo. Difíceis. E ele leva gols fáceis. Então ele erra o tempo da bola no segundo gol e acaba tomando um gol realmente defensável, culminando com a derrota do Palmeiras para o Bragantino. Então eu acho que é de se lamentar, sabe por quê? Porque eu imagino que no início do jogo o Bragantino tenha olhado para a escalação também, né? Esse jogo aqui não vai ser tão difícil. E acabou sendo engolido no primeiro tempo, por uma certa soberba do próprio Bragantino. No segundo tempo, quando o Bragantino botou a bola no chão e jogou como tem jogado o campeonato inteiro, foi muito superior e chegou à vitória. Uma pena que o Palmeiras tenha perdido, porque a vitória, se fosse confirmada pelo que aconteceu na primeira etapa, deixaria o campeonato empolgante. Apesar do favoritismo do Botafogo contra o Goiás amanhã, não há nenhuma garantia que o Botafogo vai ganhar o jogo. O Goiás hoje entrou na zona de rebaixamento. O Goiás também está sob pressão. O Goiás pode tirar um pontinho do um ponto amanhã para o Goiás é bom no Engenhão, para você ficar ali na parte de baixo, especulando e tendo confrontos diretos. O Goiás tem que jogar contra o Vasco ainda, tem que jogar contra o Santos, né? Então tem que jogar contra o Bahia. Então eu acho que é possível sim o Goiás amanhã complicar a vida do Botafogo. Então uma pena que o Palmeiras tenha perdido o jogo e tenha meio que desprezado o jogo de hoje na cabeça do seu treinador, priorizando a Libertadores. E quando tu abriste aqui o apito final e disse, o que vale mesmo é na quinta-feira, eu também concordo contigo. Mas a Série A do Brasileiro também vale. E pelas circunstâncias, começando por hoje, o Palmeiras dá para ganhar o Brasileiro sim. Dava para ganhar, culminando com o jogo de hoje. O jogo de hoje era fundamental e acho que o Palmeiras trabalhou mal pro jogo. E nessas horas eu acho que o treinador não deve ter o poder absoluto no clube. Não deve ter. Deve haver uma conversa, deve haver um consenso, né, de que o melhor para o time é brigar por títulos. Os times de futebol foram feitos para brigar por títulos. Mas não dá para ganhar as duas competições. Dá para ganhar sim. Dá para ganhar porque o time é bem treinado, tem bom jogo coletivo e dá para ganhar sim. Agora, se cair fora na quinta-feira, o que muita gente oportunista vai dizer à meia-noite da quinta-feira, né? Tá vendo? Desprezou o brasileiro. Olha aí, ó. Olha aí. Vão ficar sem os dois agora. Então, é isso que eu acho, meu caro Ricardo Capriotti. Hoje eu acho que o Palmeiras trabalhou mal para essa partida tão importante em Bragança Paulista. Capri. Eu tenho batido muito nisso